TemaCast. Muito bem, meus amigos, está começando mais um TemaCast. Aqui é Francisco Seixas e participaram deste episódio o Igor Alcântara. Olá, ouvintes. Antes de mais nada, queria que vocês tivessem ou exercessem a tolerância com a gente aqui e procurassem ouvir esse episódio numa boa, né? Exatamente. E olha aqui, nós temos um convidado que veio diretamente lá do podcast Grande Coisa, o psicólogo José Simão Neto. Olá, amiguinhos! E eu já adianto que eu não tolero pessoas que pedem tolerância para as pessoas. Cara, mas espera um pouquinho, começou agora, cara. Seja muito bem-vindo aqui ao TemaCast, vamos adiante. Este aqui é o TemaCast número 25 e o assunto escolhido para hoje, você já sabe, né? Vai falar sobre um dos assuntos que mais tem tomado o tempo de cada um de nós nos dias atuais. Vamos falar sobre o comportamento intolerante, das opiniões extremistas, né? Dos extremistas, do espírito de porco, das pessoas do contra. Olha aqui, ó, nós vamos para o episódio agora, mas você já sabe que depois, na sequência, tem um bloco de e-mails, comentários e recadinhos. Então, bora lá, gente. E-mail! Bom, gente, antes de iniciarmos, como já disse o Igor, gostaríamos de fazer um alerta sobre o conteúdo deste episódio. Nós não iremos fazer nenhum julgamento de valor de qualquer natureza. Iremos tratar do assunto como sempre tratamos, com imparcialidade e comprometidos com os fatos. Portanto, baixem a guarda, porque não se trata de provocação ou coisa do tipo. Mas eu já vou até dizer pro Igor assim, como é que a gente pode começar, amigo? Bom, Francisco, eu acho que a gente poderia começar falando sobre o nome deste episódio, né? O nome desse episódio é A Intolerância ou A Era dos Extremos, que é uma brincadeira com um famoso livro do historiador Eric Hobsbawm, onde ele narra a história de parte do século XX, né? Ele pega um trecho do século XX que ele considera, na verdade, o século XX, ele não usa uma ordem necessariamente cronológica de 1900 a 1999, enfim, ele usa boa parte disso daí para contar a história do século XX, e ele vai ali das causas da Primeira Guerra Mundial até o colapso do comunismo, já ali no começo da década de 1990. Nesse livro, ele explica que boa parte da história do século XX foi marcada pelo embate entre lados extremos. Em outras palavras, houve uma polarização muito grande em quase todos os aspectos da humanidade, e os dois polos tentavam o tempo todo destruir um ao outro, ou pelo menos mostrar superioridade. Como assim? Bom, foi assim, por exemplo, nas duas guerras mundiais. Foi assim na Guerra Fria. Inclusive, a gente tem aí 2 episódios a esse respeito. Caso você queira saber mais, você pode escutar lá os TemaCasts de número 13 e 15, que falam sobre a Guerra Fria. Mas foi assim também na economia, né? Você tinha lá uma espécie de reflexo, ou uma subparte da Guerra Fria, né, que é aquela coisa a filosofia ou a metodologia econômica do capitalismo versus o comunismo, por exemplo. E se você não era um, você automaticamente era outro. Foi assim na política, como, por exemplo, o início dos conflitos entre judeus e palestinos. Foi assim nos costumes sociais, foi assim nos esportes, foi assim em tudo mais, né? E se analisarmos os dias de hoje, acontece uma coisa muito parecida com isso. As discussões e opiniões são normalmente entre lados extremos. Se você ousa ter uma opinião assim um pouco mais sensata, uma opinião um pouco ali no centro, né, que você tenta analisar os lados positivos e negativos dos dois extremos, a pessoa com quem você está conversando imediatamente rotula você como o extremo oposto ao pensamento dela. Então hoje em dia a gente tem ali os coxinhas versus os petralhas, tem os comunistas, preguiçosos versus o capitalista frio, tem os feministas versus os machistas, tem os homofóbicos versus a ditadura gay, tem aqueles que não conheciam Cristiano Araújo e aqueles que eram fãs eternos, incondicionais e malucos de cantor. Do sempre conhecido, né, Cristiano Araújo. Pois é. O mito. Tem a esquerda raivosa e a direita reacionária. Enfim, mais uma vez, aqui eu não estou
dando o meu valor a isso. Estou dizendo os rótulos que as pessoas colocam. Então, eu, por exemplo, né? Eu sou um exemplo bom disso daí. Acho que a maioria dos nossos ouvintes talvez também se encaixe nisso. Eu sou chamado de coxinha pelos petistas e pelos antipetistas eu sou chamado de petralha. Pelo pessoal de esquerda eu sou chamado de direita e quem tá na direita me chama de esquerda. E eu que sou de São Paulo, morando em Porto Alegre aqui, eu sou paulista e em São Paulo eu sou gaúcho. Então, quer dizer, é complicado. Pois é. E o problema dessa polarização é que ela reduz muito o discurso. E as duas... E reduz, enfim, as possibilidades de diálogo e discurso, né? Simplesmente duas possibilidades. Ou é A ou é B, não existe C, né? Ou é azul ou é amarelo, não existe outras cores. E normalmente os extremos de uma discussão, eles são burros e são intolerantes. Porque quando você assume uma posição extremista, você está deixando ali de lado todo um espectro interessante de uma discussão, né? E é disso, a intolerância especificamente, que nós vamos falar hoje. Mas aí por que eu estou falando desse livro aí do Eric Hobsbawm, né, que chama-se A Era dos Extremos? Bom, mais uma vez, esse episódio não vai falar sobre o século XX, a história dele, mas da intolerância. Mas a gente acabou utilizando esse título, A Era dos Extremos, como uma pergunta, ou até mesmo ali uma provocaçãozinha com o objetivo de fazer todo mundo, nós aqui e os ouvintes que estão conosco, pensar um pouquinho. E a pergunta que eu faço é o seguinte: essa polarização que aconteceu no século XX, vocês acham que ela está de alguma forma relacionada com o agravamento dessa intolerância que a gente vive hoje em dia? Ou melhor, a intolerância de hoje, ela é tão gritante ou maior do que antes, ou a gente simplesmente está percebendo ela maior, é simplesmente uma questão de percepção, mas não de diferença em relação ao anterior, mas a gente está percebendo ela maior, porque hoje em dia a gente tem contato com pessoas e ambientes sociais diferentes que antes a gente não tinha, né? Hoje, por exemplo, eu não teria acesso às ideias de uma pessoa, por exemplo, que morasse numa região muito distante de mim ou que frequentasse um círculo social muito diferente. E com a internet você tem acesso a todo mundo o tempo inteiro, e aí você acaba se defrontando com essas opiniões. Não estou afirmando, eu estou perguntando o que vocês acham sobre isso. Essa polarização, ela é maior, ela é menor? E a história do século XX, ela tem algum tipo de reflexo nisso daí? Foi um caminho que a gente foi trilhando até chegar aqui? I wanna do bad things with you. When you came in, the air went out. Olha, eu particularmente eu acho que as duas coisas, cara. Eu acho que hoje em dia você tendo acesso ao maior número de pessoas, né? Então você acaba tendo que debater, entre aspas, né, com mais pessoas. Tem mais pessoas para discordar de você ou para concordar. Você tem mais pessoas para concordar ou discordar. E também essa coisa é agravada por uma razão que eu não sei explicar. Infelizmente eu não tenho conhecimento suficiente para isso. As pessoas também automaticamente ficaram com uma coisa que eu gosto de chamar de excesso de cidadania, né? Então todo mundo hoje é especialista em qualquer assunto, cara. Desde bucha de canhão até catraca de avião a jato, qualquer coisa desse tipo. Qualquer assunto as pessoas se sentem donas de conhecimento. Mas talvez o Neto possa dizer alguma coisa mais embasada, né? Já que a área dele é comportamento. Então mete bronca aí, Neto. Então, já a primeira coisa, já até pra deixar assim bem esclarecido, assim, bem claro. Minha área nem tanto é comportamento, né? Eu sou psicólogo, mas a minha área de atuação é a psicanálise, e a psicanálise não atua no comportamento, né? Nosso objeto de estudo não é o homem em si, mas sim o inconsciente dele. Então, é claro que a gente estuda o comportamento, a gente tem essa preocupação com o comportamento, mas é diferente de abordagens específicas da psicologia, como o behaviorismo mesmo, que no Brasil é conhecido como comportamental, né? O comportamental radical, o cognitivo, essas coisas. Então, eu quero até deixar esse warning para todo mundo, esse aviso, porque eu vou dar o meu ponto de vista psicanalítico. Eu não vou tanto me prender à ciência do comportamento da psicologia, porque não foi bem essa abordagem teórica a qual eu acredito. E a psicologia tem essa coisa mesmo, assim, de você ter fé naquela tua abordagem, né? Porque algumas são ciência, outras são metaciência, e se você não acreditar naquilo que você tá trabalhando, né, você nunca vai conseguir fazer um bom trabalho. E não existe uma abordagem melhor do que a outra. Então, a partir desse ponto, para responder essa pergunta, a gente tem que trabalhar toda uma questão de pensamento, que vai desde antropologia, sociologia, a desenvolvimento cognitivo
evolutivo do ser humano, aí depois em 1900 pra cá o Freud veio trazendo a psicanálise e todos os seus sucessores depois, a gente teria que ficar, sabe, revirando muito um baú de teorias que eu acho que nem cabe tanto. Então, assim, fazendo um resumo de uma forma de se pensar psicanalítica até, o que será que tá acontecendo hoje com esses extremos, etc. A primeira coisa que me veio à cabeça quando você soltou essa pergunta foi a questão do racismo. Tá aí a escravidão que não me deixa mentir há mais de não sei quantos anos, né? No Egito já tinha escravidão. E o que é isso se não extremo? Então, se a gente for querer analisar do ponto de vista apenas de extremos, se a gente pensar que a humanidade é um leque, onde a gente tem uma galera numa ponta e outra turma numa outra ponta, eu acredito que isso sempre existiu. Sempre houve um inibidor e um inibido. A grande questão aqui, que as pessoas só se esquecem, que só existe inibidor se existe o inibido. Então, você começa já a raciocinar algumas pessoas que podem estar no meio desse leque, que é o que até o Igor estava falando, que ele quase se coloca no meio ali, né? Porque tanto os dois lados enquadram no oposto. E isso tem até uma explicação interessante. Então, o que acontece? Quando não tem um inibidor, não tem um inibido, você não tem um extremo. Então, por exemplo, você é o elite branca paulista opressor? Ok, você é isso porque te classificaram assim, mas se você atua dessa forma, você é. Se você ignora, você simplesmente não é. A questão é, você quer mostrar isso pra todo mundo na sua timeline do Facebook? Então, você tem que raciocinar da seguinte forma. Como tá hoje? Eu penso da seguinte forma. Hoje tá fácil, porque qualquer um hoje é formado nessa universidade que vocês falaram de especialistas, que se chama Facebook. Pois é. Não é? Hoje em dia todo mundo é crítico de cinema, é técnico de futebol. Hoje em dia, puxa vida, eu postei alguma coisa, não lembro o que foi, de um filme que eu tô esperando, tô ansioso, que vai sair pro ano que vem. E vieram pequenas críticas embaixo de pessoas, assim, extremamente conscientes na arte na sétima arte, né, que é o cinema. E eu falava, caramba, velho, o cara fala com embasamento nenhum. Então, quer dizer, eu acredito que sempre existiu, né? Eu penso que sempre existiu esse extremismo, só que ele era abordado de formas diferentes. A era que nós vivemos hoje, eu acredito que é uma era extremamente narcísica e egocêntrica. Então aí os selfies com frases nada a ver na timeline do Facebook não me deixa mentir. Cara, tu já tá me deixando deprimido, cara. Tu já tá me deixando deprimido. Bem-vindo à psicanálise. A nossa função é frustrar. Então, qual que acontece? Você tá correndo a timeline e tá lá uma foto, uma selfie, e em cima tá assim, que Deus abençoe todas as estrelas do universo e todos os canários da África. Você fala, ok, o que tem a ver isso com essa foto? E isso é a prova clássica que nós vivemos hoje num grande mural de lamentações, que é o Facebook, onde as pessoas querem se manifestar. Por isso, temos problemas políticos no Brasil severos, então as pessoas se manifestam. Aonde? No Face. Ah, não, mas existem grupos organizados que vão na Câmara dos Vereadores. Sim, eles vão pra fazer o quê? Para gritar, pra arrumar briga, pra provar a teoria da minha opinião sobrepõe a sua. Mas, gente, cidadania se resume em voto. Ó, pra quem não sabe, ser cidadão é ter título de eleitor, não é RG ou CPF. Ok? Então, quando você tem um título de eleitor, você é considerado para a nação um cidadão. Então, exerça seu voto. Não precisa ficar fazendo inibição, inibido, não precisa fazer extremismo, não precisa ser intolerante, que é o nosso caso. Então, a primeira coisa, assim, minha opinião é, sempre existiu. Só que ela vai mudando a sua forma de atuação na humanidade conforme vão passando o tempo, né? A história. Sim, o cenário vai mudando. Exato. E as pessoas vão se adaptando ao cenário. Exatamente. É assim que eu vejo. Obrigado por você ter dito uma coisa que eu pensava, mas não sabia como botar pra fora. E o pior, é legal o warning que o Igor fez no começo do cast, que é assim, ninguém tá julgando ninguém. Se você, ouvinte, faz selfie com frases embaixo, não sinta-se em nenhum momento colocado contra a parede ou estou te criticando por isso. Não. A gente tá fazendo um cast sobre intolerância, inclusive. Exatamente. Meu ponto de vista aqui é, qual o porquê disso se não um egocentrismo, um narcisismo ou uma manifestação? Porque se você quer falar uma frase bonita, você não precisa botar uma foto sua. Põe uma pomba branca voando, se você vai falar de paz. É isso aí. Entendeu o foco? Quer fazer um selfie seu? Faz um selfie e bota um título pra aquele selfie. Põe uma legenda maneira. Por que eu veria a sua foto? Não simplesmente uma foto sua. Você tá querendo o quê? Correr atrás de likes? Se você tá querendo correr atrás de like, então fica a crítica pra você tentar repensar isso. Essa é a grande questão. Pra que você usa os seus recursos? Seja ele financeiro,
financeiro, social, antropológico, internetico, entendeu? Qualquer coisa. Intelectual, seja lá. Claro, intelectual. Pra que você quer isso? Pra que você quer ter isso? Eu ouvi uma vez um filósofo falar, e eu sempre fico com essa frase na cabeça. Se você quer conhecer o homem, dê poder a ele. Acho que vocês conhecem essa frase, se não conhecem... Já ouvi, mas eu não me lembro de quem é. Sim. E é mais ou menos isso. Se você fosse o Mark Zuckerberg agora, o que você faria, entendeu? Então, de acordo com o que você faria, a gente pode conhecer você melhor. Pra que você quer poder? Poder é um tipo de extremo, porque Freud colocava poder na mesma prateleira que a violência. Inclusive, ele escreveu um texto inteiro substituindo a palavra poder por violência e coube. Olha só. É muito interessante isso. Depois eu não me lembro agora de cabeça qual é o texto, eu preciso procurar, faz muito tempo que eu li. Aliás, boa parte do que eu tô falando aqui tá saindo na minha cabeça. Mas ele fez esse texto, e se você parar pra pensar, é isso. Poder é violência, porque quando você tem poder sobre algo, quer dizer que você vai fazer com que aquele algo ou alguém faça algo por você, poder você. Então, é uma forma de violência se aquela pessoa não aceita. Para pra pensar. Então, essas questões de extremistas, etc e tal, ela teve uma intensificação para nós que estamos vivos nessa época. Que nós vivemos uma época globalizada, onde a informação corre rápido. Eu tenho amigos no Japão que eu converso com eles real time. O cara tá lá agora, ele acordou, acabou de mandar uma mensagem no grupo do Grande Coisa, falando bom dia, e eu respondi boa noite, e a gente tá conversando agora faz 5 minutos. Então, hoje, é muito rápido, muito fácil, muito prático você dar a sua opinião, da mesma forma você vai ser criticado. Sim, até o Igor, ele tá louco pra acabar essa gravação pra ir tomar o café da tarde dele. É verdade, então. Mas a gente estava falando também, não só dos extremos, né? E uma das coisas que a gente vai abordar aqui é a tal da intolerância, né? Mas assim, o que seria a intolerância? Vamos tentar dar uma definida nessa palavra, né? Bom, a intolerância é o nome dado quando falta a uma pessoa ou a um grupo, o quê? A tolerância, né? É o inverso da intolerância. E a tolerância é uma palavra derivada do latim tolerare, que significa suportar ou aceitar. E está relacionada ao grau, bota esse grau em negrito, de aceitação diante de um elemento contrário a uma regra, seja ela moral, religiosa, cultural, civil ou até física. Quando eu disse grau, é isso mesmo que vocês entenderam aí. Segundo a definição do conceito, existem diferentes graus de tolerância. A pessoa pode ser completamente tolerante a algo, ou completamente intolerante, ou parcialmente tolerante. Na medicina e nas áreas da saúde, na psicologia também e tal, dependendo do tipo de situação, a gente usa também o termo tolerância, por exemplo, com pessoas que são adictos, né, ou usuários de droga, seja ela legal ou ilegal. Tenho certeza que todo mundo aqui já teve ou tem um amigo que bebe horrores e o cara não fica bêbado. O que é isso? O termo correto disso é exatamente tolerância a álcool. Portanto, exato, o organismo dessa pessoa, até pelo fato de passar muito por aquilo, no caso beber, cria-se uma tolerância ao álcool. Então, essa tolerância varia de pessoa para pessoa. Eu mesmo, se tomar um copo de qualquer coisa destilada, eu já tô pedalando. Já tô feliz da vida. Mas eu conheço pessoas que bebem uma garrafa de vodka tranquilo. Então, a tolerância dele é diferente da minha. Então, acho que fica até legal, assim, para tentar ilustrar um pouco, né, o entendimento de como a tolerância tem graus. É isso mesmo. Falou muito bem. Bom, eu vou citar aqui como um exemplo a questão da intolerância que algumas pessoas têm quanto à questão da homossexualidade. Existem pessoas como eu, por exemplo, eu me enquadro nesse grupo, que são completamente tolerantes a isso, né? E encaram isso como uma coisa normal, acham que homossexuais devem ter seus direitos garantidos por lei, todos eles, incluindo o direito a casamento civil, adoção de crianças, etc. Existem pessoas que são completamente intolerantes aos homossexuais e acham que a homossexualidade deve ser banida, sugerindo até uma coisa meio esdrúxula, na minha opinião, que é a tal da cura gay. No entanto, a maioria das pessoas não tem posição extrema de um lado nem do outro. A maioria das pessoas, elas têm graus diferentes de intolerância a isso. Por exemplo, tem aqueles que toleram a existência de homossexuais, tá? Eles podem existir, né? Eles lá e eu aqui, mas também não quer que eles tenham direito algum. Tem aquelas que defendem que eles tenham direito a casamento civil, mas são contra que eles tenham direito à adoção de crianças. E, enfim, diversas outras variações disso
disso daí. Então, quando a gente fala de intolerância, a gente pode citar também esse exemplo aí. Então, quando a gente fala que existe uma certa intolerância de um grupo X contra uma questão Y, não necessariamente é a tolerância total ou a intolerância total. Como eu falei, na maioria das vezes acontece ali uma coisa meio parcial. Pois é, Igor, mas além disso que você falou, é importante a gente dizer que as pessoas acham que intolerância acontece apenas partindo do grupo que pertence à maioria contra as minorias, mas isso não é bem verdade. É bem comum que minorias vivam isoladas por intolerância em relação ao mundo externo. Quer ver só um exemplo? Olha, existem diversas religiões, como os Amish dos Estados Unidos, né, que se encaixam nesse perfil. Aliás, quem não sabe aí do que a gente está falando, de repente o Igor até pode dar uma passadinha rápida aí quem são, né? Quem é esse grupo de Amish que vive nos Estados Unidos? Eles me parecem bem reclusos, têm lá a sua própria comunidade, não se misturam, vivem fora do tempo, né? Parece que eles estão na Idade Média, é isso mesmo, Igor? É sim, eles se vestem diferente, eles têm costumes completamente diferentes, vivem nessas vilas completamente isoladas do mundo, e eles são uma minoria que tem intolerância contra a maioria. Tem outros casos que a gente vai citar mais na frente, como por exemplo o apartheid na África do Sul, que era uma minoria branca contra uma imensa esmagadora maioria negra, e os brancos praticavam intolerância, e como eles detinham o poder, eles colocavam essa intolerância como lei de Estado, né? Então, intolerância, existem tantas variações dela que a gente não consegue estabelecer uma regra de que é isso ou é aquilo. Quero botar só um adendo, eu quero dar uma dica de filme pra galera, que tem a ver com apartheid, não sei quem já assistiu, Distrito 9. Opa, filmaço. Quem não viu... Excelente. Corra assistir esse filme, é produzido pelo Peter Jackson, que fez O Senhor dos Anéis, né? E o Hobbit. E fala exatamente isso daí. Tem a ver com tolerância, intolerância, preconceito, racismo, discriminação. É um apartheid de ficção científica. E é um filme divertidíssimo também. Eu adorei. Puxa vida, quando saiu no DVD, a primeira coisa que eu fiz foi comprar. Então fica uma dica aí de filme que vai somar bastante pra galera, hein? Eu adoro esse filme. Mas quer ver só uma outra curiosidade? É que a primeira vez que a expressão tolerância foi usada foi no século XV, gente, tá? E designava quando uma pessoa conseguia uma permissão das autoridades religiosas para se ver livre de alguma obrigação, tá? Por exemplo, quando um casamento era anulado. Porra, naquela época casamento era pra sempre, né, cara? Mas quando o cara ele tinha acesso a uma anulação de casamento, isso era uma coisa que tem a ver com tolerância. Por isso essa palavra começou a ser usada no âmbito da religião e depois adquiriu um significado mais amplo. E a tolerância é uma virtude tão almejável que a ONU estabeleceu inclusive uma data para que ela seja debatida. É o dia 16 de novembro, que atualmente é conhecido como o Dia Internacional da Tolerância. Pô, que legal, né? Saber a origem da tolerância, mas e a origem do comportamento intolerante? De onde é que será que vem isso aí? Pois é, a intolerância está fortemente enraizada na ignorância e no preconceito, e é bem difícil separar essas duas coisas, cara. Quando você não conhece uma pessoa, você então procura algo que possa te ajudar a entendê-la melhor. Mas como eu disse, você ainda não a conhece, então qualquer opinião ou julgamento que você faça a respeito dessa pessoa é baseado na sua ignorância em relação àquela pessoa. Então esse conceito é prévio ao conhecimento, ou seja, tu não sabe nada da pessoa e já está querendo estabelecer lá algum conceito, né? Isso então se chama pré-conceito. Vou falar então mais uma vez para ficar bem claro: a raiz da intolerância está na ignorância, que é a origem do preconceito ou pré-conceito. Bom, mas além disso, existe mais um ingrediente nessa receita, é a generalização. E generalização é quando você pega uma característica de uma pessoa e atribui a todas as pessoas com aquela característica com um rótulo bem depreciativo. Quer ver só alguns exemplos? Todo judeu é avarento, todo cigano é ladrão, toda pessoa de direita defende a ditadura, todo comunista é preguiçoso, todo árabe é terrorista, todo pastor é ladrão, todo político é desonesto, todo alemão é nazista, todo padre é pedófilo, todo historiador é maconheiro, todo funkeiro é bandido, todo nerd é virgem.
todo baixinho, metido. Opa, desculpa, essa não tava na pauta, foi sem querer. Entendeu então onde que nasce a tal da intolerância? Então, vamos colocar tudo isso junto agora, vamos fazer um bolinho aqui e botar tudo isso aí junto. Digamos que você mora num prédio e mudou para esse prédio uma pessoa nova que você não conhece. Então vamos ver essa cena. A sua cabeça, cara, tenta compreender aquela pessoa logo de cara. Tu tem necessidade de estabelecer algum conceito a respeito daquela pessoa. Mas você é completamente ignorante acerca daquela pessoa e procura por características para tentar defini-la. Você analisa a princípio a cor da pele, as roupas que ela usa, a altura, o carro que ela tem e mais um monte de outras coisas para poder estabelecer um conceito bem rápido, relâmpago sobre ela. Depois, claro, você estará tentando descobrir o que a pessoa faz, qual é a profissão, quem frequenta a casa dela, que tipo de música ela ouve e por aí afora, mas tudo isso feito à distância. Tu não vai lá assim, ó, seja bem-vindo ao prédio, ao condomínio, não. Tu faz tudo isso, olha, você e com você mesmo, porque afinal de contas isso é bem confortável, porque tu mantém a pessoa à distância, né, cara? Tu não vai te meter com aquela pessoa que ainda você não sabe quem é. Só que são tudo suposições. Você cria, então, o seu preconceito acerca do novo vizinho. Se esse conceito, baseado no teu achismo, for ruim, você pode, por exemplo, recusar um convite que essa pessoa venha te fazer e assim deixar de conhecer de verdade alguém e evitar algo que poderia ser, uma baita de uma amizade, né, cara? Então, o teu preconceito acabou fazendo com que você não tivesse acesso a uma pessoa, de repente, super bacana. Mas aí você pode falar, mas peraí, eu não sou assim. Claro que tu não é assim. Eu não sou nem o Igor, nem o Neto e nenhum ouvinte do TemaCast ou do Grande Coisa, tá? Isso Se aí. existe alguém que é assim, não tá nesses grupos que a gente citou aqui. Oh my God. Bom, claro que não é. Claro que ninguém é, né? Exatamente assim como foi dito. É um exemplo, mas esse conceito prévio que a gente costuma fazer das pessoas é algo que está presente no nosso cérebro, né? Na programação como ser humano. E de uma maneira tão forte que não dá para evitar. Isso tu faz automaticamente e não se dá conta. Só que se você for uma pessoa naturalmente mais cabeça aberta, né, uma pessoa assim mais acessível, você já deu uma remodelada, se livrou de alguns tabus, que inclusive coisas que você recebe na sua criação, né, e se tornar uma pessoa mais tolerante, esse conceito inicial não vai ser baseado em características físicas, mas em atitudes. E melhor ainda, desde que você reconheça a pessoa como diferente, você não vai desenvolver nenhum tipo de intolerância contra ela. Mas, falando das origens da intolerância, vamos perguntar para o Igor o que ele tem a dizer sobre isso do ponto de vista da teoria da evolução e da genética. Esse episódio tá ficando cabeçudo, cara. Nossa senhora. Mete bronca aí, Igor. Tem que fazer faculdade pra entender agora, né? Não, pessoal. É o que a gente tá tentando simplificar ao máximo e tal. Eu, só um pequeno adendo. Cara, que eu tô como falando tu é disso, né? nojento, como tu é nojento, Igor, tá simplificando ao máximo. Tá bom, tu viu só, né, com o que eu me meto todo episódio, Não, né? pra caber durante o tempo do episódio, né? Senão Saiu bem. a gente acaba tendo que fazer em 3 partes. Você saiu igual bem, os Beatles, parabéns, cara. Caramba, Leão da Montanha agora, hein? Exatamente. Mas assim, só pra falar pros ouvintes, por que eu tô falando disso, né? Essa questão essa área de genética, principalmente essa área da teoria da seleção natural, Darwin e tal, é uma área que eu sempre me interessei, inclusive academicamente. Eu estudei medicina durante 4 anos e tive 2 disciplinas. Estudei durante 1 ano, assim, extensivamente na faculdade sobre evolução das espécies, depois de evolução humana, e li bastante ali a origem das espécies algumas vezes, e eu acho muito interessante esse livro e outros livros também que abordam essa teoria. Por quê? Porque explica diversas questões, ou pelo menos teoriza sobre diversas questões até do nosso comportamento. Só para finalizar o meu parênteses aqui, antes de eu falar dessa teoria em si, mas na minha opinião, eu acho que a teoria da evolução do Darwin é a mais brilhante teoria científica já formulada por algum cientista, porque ela é tão fantástica que ela dá certo, ela é comprovada cientificamente até no nível molecular ali do DNA, e isso ela foi elaborada antes do
do advento da genética e do mapeamento do DNA, etc. Mas, por que eu tô falando tudo isso? Bom, vamos lá. O modo como nós somos hoje, quando eu falo modo como nós somos hoje, eu não tô falando simplesmente da quantidade de dedos que a gente tem na mão, do polegar opositor, o tamanho do nosso cérebro, o fato da gente andar com a coluna ereta. Não é só esse aspecto morfológico, físico. Pois é, mas a gente não é só isso, né? A gente tem características que nos faz sermos seres humanos, que estão ali no nosso DNA, que define o nosso modo de ser, que também foram, digamos assim, lapidadas pela seleção natural, né? Durante milhares de anos, ou milhões de anos, se a gente pegar até os nossos antepassados. Bom, existem umas teorias interessantes sobre isso, que pega a teoria da evolução do ponto de vista do comportamento, principalmente de um cientista muito polêmico nessa área, que é o Richard Dawkins, em que ele fala dessa teoria do gene egoísta, né, que o que o nosso DNA ele quer fazer é seguir à frente, né, é ser passado para a próxima geração e continuar existindo. E isso é uma questão mesmo da evolução natural. Então, no passado, quando nós vivíamos ali em cavernas, como nós éramos primatas coletores caçadores, a gente precisava desenvolver determinados sensos de julgamento, determinadas características que nos permitissem sobreviver num ambiente extremamente hostil, para que a gente conseguisse deixar descendentes e, enfim, por isso nós estamos aqui hoje. Então vou dar um exemplo. Digamos que você está no meio da savana africana e você vê ali no meio do mato uma combinação de cores que você não consegue identificar, mas te lembra vagamente um leão, por exemplo, um leopardo. Você tem duas opções. Digamos que você pare para ver e não, deixa eu ter certeza se é mesmo, né? Aí você olha, é mesmo, só que já é tarde demais, o leão foi e te comeu, você não conseguiu deixar descendentes e o seu DNA mais prudente não foi passado para frente. O seu colega, que nasceu no DNA dele impregnado essa característica de ser um pouco mais desconfiado, o cérebro dele foi muito mais esperto que o seu e conseguiu identificar naquele conjunto de cores misturado no meio da grama ali, alguma coisa que lembrou vagamente o que poderia ser um leão. Antes de saber se é ou não, ele correu. E na verdade, o barulho da grama já fez com que o coração dele acelerasse, produzisse mais adrenalina, os pelos dele ficarem eriçados para ele parecer maior, e a pupila dele se dilatou para ele poder enxergar melhor, e aí ele começou a respirar mais forte para poder produzir mais oxigênio, para dar mais força para ele correr mais rápido. E aí, antes de saber se aquilo é um leão ou não, ele correu. O que aconteceu? Nem era um leão, era alguma outra coisa. Mas, por causa disso, ele conseguiu, no final, ter filhos, e aquele DNA dele foi passando de geração a geração até chegar a nós. Então, o nosso cérebro foi moldado pela evolução para tentar encontrar padrões mesmo onde eles não existam. E aí eu volto naquele conceito que o Francisco falou no comecinho sobre a generalização. Por isso que o nosso cérebro, antigamente, para sobreviver, ele precisava tentar encontrar com pouquíssimas informações um padrão e julgar e decidir alguma coisa baseada em pouquíssimas informações. Porque a gente corre mal, a gente tem um olfato péssimo, a gente enxerga mal, a gente é fraco, a gente tem todas as características negativas e a gente realmente, assim, é muito interessante o fato de a gente estar vivo e não ter sido extinto. A gente só está vivo e não foi extinto porque o nosso cérebro desenvolveu capacidades de se proteger e depois, claro, dentro da questão do desenvolvimento da tecnologia e tal, que eu não vou entrar nesse caso. Então esse cérebro que é, digamos, preguiçoso, entre aspas, e eu não estou falando de ninguém específico, eu estou falando de todo mundo, esse nosso cérebro que ele é preguiçoso, ele está acostumado a tentar identificar padrões. Por isso que às vezes você olha por uma nuvem e que é simplesmente uma nuvem, mas aí você vê, olha, aquela nuvem parece um passarinho, aquela nuvem parece um elefante. Não parece, mas você identificou 2 ou 3 pontos que na sua memória aquilo se assemelha vagamente com um elefante e para você aquilo é uma forma de um elefante ali perfeito. Enfim, por causa disso, nós somos muito baseados também no que a nossa história nos trouxe até aqui também, não só a questão da genética. Então por isso que, por exemplo, para algumas pessoas, eu estou dizendo algumas pessoas que com certeza não são ouvintes do Grande Coisa nem do Tema Cast, com certeza. Para algumas pessoas, por exemplo, se ela está andando à noite numa rua e está vindo uma outra pessoa no sentido contrário e é, digamos, uma pessoa negra, para esta pessoa preconceituosa, ela vai ver aquilo e com poucas características é como a gente está fazendo uma conexão aí quase que mística com aquele nosso antepassado de milhões de anos atrás lá na savana africana. Ele precisa em poucas características tomar uma decisão se ele continua ali ou se ele segue um outro sentido. E aí ele precisa com poucas informações tomar uma decisão. Só que essas poucas informações que ele tem são informações preconceituosas. Ele não conhece o fulano que está vindo ali. Pode ser simplesmente o Joaquim Barbosa que está vindo, que ganha muito mais do que você
você tem estudo, tem informação acadêmica e tudo, mas você no seu preconceito vai lá e julgar ladrão e você desvia. O nosso preconceito, ele nasce exatamente disso, não é do nada, não é simplesmente uma criação cultural. A criação cultural são quais são os estereótipos que a gente cria, mas a questão de usar estereótipos para julgamento, isso é uma coisa que está incrustada na nossa natureza. Mas, para finalizar, isso não é desculpa. Enfim, nós temos toda uma sociedade que evoluiu e você pode muito bem colocar a sua consciência, né, a sua vontade e impor sobre os seus instintos. E isso se chama, enfim, civilidade. Então isso não é desculpa. É só uma explicação, digamos, biológica por que esse é o comportamento mais natural, porque as crianças têm esse comportamento naturalmente, mas aí com a educação espera-se que elas percam isso daí, e aí ao invés de você ter esses parâmetros de julgamento baseado em coisas como esse preconceito, você passe a ter outros parâmetros um pouco mais ricos. Mas eu vou fazer uma pergunta pro Neto, por exemplo, com relação à intolerância. Freud explica ou não? Você sabe que Freud não explica nada, né, cara? Tudo bem, mas a frase é essa, né? Então o Neto explica, se o Freud não explica. Né? Vou tentar. A gente brincava muito disso na faculdade, né? Porque tem essa famosa frase, né? Freud explica e tal, e todos os professores de psicanálise falavam isso. Gente, Freud não explica nada, pelo contrário, ele só complica mais e mais e mais e mais. Pois é, mas aqui em Porto Alegre tinha uma banda que chamava Floyd Explica. Muito bom. Que era muito legal, os caras faziam assim, chacota de todas as outras bandas, mas era Floyd Explica. Show de bola. Mas é bem isso mesmo, gente. Esse ponto de vista psicanalítico, ele realmente não explica. A ideia da psicanálise é exatamente desconstruir um conhecimento, trazer novas possibilidades de interpretação, seja ela cognitiva ou inconsciente para o indivíduo. Quando a gente faz uma discussão social, uma mesa redonda, um podcast, coisas assim, a ideia é realmente trazer elementos para fazer a pessoa simplesmente pensar e refletir mais naquilo e, quem sabe, não achar respostas, mas achar mais e mais perguntas ainda que vão motivá-lo a continuar pesquisando. Porque a resposta nada mais é do que a morte, né? Quando você chega na resposta, você estaca, você para. Exato. Você estagniza. E a ideia da psicanálise é justamente trazer essa questão do tipo, nossa, agora sim eu tenho mais perguntas. E quanto mais perguntas, melhor, né? Porque tá tendo aquilo que a gente chama de psicodinâmica, que é a característica da psicanálise, ser psicodinâmica, né? É como se sua mente fosse um liquidificador e a gente tá toda hora ali acelerando ele pra fazer aquela mistura ficar bonita e gostosa. A ciência, ela evoluiu não pelas respostas, mas pela busca das perguntas, né? Pela pergunta que foi formulada e pelas pessoas que tentaram buscar aquilo dali. Então é a pergunta, não a resposta que move a humanidade. Exatamente. Psicanaliticamente falando, a gente pega essa mesma metáfora e fala que é o desejo, né? A pessoa que ainda tem desejos, a pessoa que ainda tem esses impulsos inconscientes, que é o que levam ela, que é o que motivam ela a caminhar. Então, enquanto você ainda tem desejos para serem solucionados, por isso que quando você realiza um desejo, vem outro, né? Isso é sinal de vida. Então, se você tá aí com um objetivo na sua vida, esse é o grande segredo da vida, tá, gente? Coloquem objetivos, seja para daqui um mês, um dia, uma hora, 10 anos, 20 anos, 50 anos. Põe um objetivo na vida que você vai ver só como esse seu desejo vai te impulsionar a viver melhor. Então, vamos lá. Vou falar um pouquinho aqui de como a gente consegue entender essa questão da tolerância. E eu também vou apelar para a história um pouquinho, porque é natural, principalmente aqui no Brasil, tal, acho que no mundo inteiro, sempre tem as piadinhas, né? Como você mesmo falou, Chico, do piada do gaúcho fazendo de paulista, paulista fazendo de gaúcho, né? Exato. Isso aí acontece mesmo bastante, e aqui no Brasil a gente tem coisas sérias com São Paulo e Rio de Janeiro, Brasil e Argentina, essas coisas. E como é que a psicanálise consegue enxergar bastante isso daí? O que me vem à mente é o seguinte: o ser humano, por definição, acredito que isso até é geral, ele tem medo do desconhecido. Um ponto de vista, uma forma de você enxergar o medo é justamente você não conhecer aquele objeto pelo qual você tem medo. É natural você ver pessoas que têm medo de cobra, mas nunca teve contato com uma cobra. E quando eu digo contato é assim, eu vi uma cobra e saí correndo. Não, isso não é contato. Isso prova que você tem medo. Eu nem quero ter, cara. Mas
Por exemplo, eu já tive, eu vou até exagerar na palavra, mas eu tive o prazer de pegar uma como é que chama aquela cobra? Ai, caramba, é uma daquelas piton. Eu achei que era maçaranduba, cara. Não, a piton albina ainda, eu me lembro, que é linda cobra. Aquela cara. amarela, né? Uma meio amarelada. Ela é meio amarelada, ela é albina, a gente pensa em branco, né? Mas ela é meio amarelada. E eu tive aquela sensação de repúdio mesmo no começo, de cobra. Mas aí o cara falou, não, vem cá, passa a mão nela, sente como é que ela é e tal. O fato dela ser gelada não causou estranheza. Mas foi uma experiência um pouco assim... E depois que você passa a mão assim a primeira vez, você sente aquele couro dela, é uma escama lisa e é legal, cara. Tipo, ela é macia até. E aquela cobra era mansinha, né? E aí ele falou, cara, a cobra nunca vai te atacar de graça. Isso não existe. E aí eu comecei a ouvir ele explicar pra mim um pouco sobre as cobras, sobre essas coisas, porque eu tinha um pouco de receio, assim, um pouco até de medo. E de repente eu fui sentindo em mim aquilo como se fosse uma terapia, aquilo indo. Então quando eu tive o conhecimento necessário e o contato necessário, hoje eu posso falar pra você que eu não tenho mais aquele medo, aquela paura de cobra. Se eu ver uma cobra, eu falo, putz, tem uma cobra ali, cara, a gente precisa fazer alguma coisa, precisa tirar ela dali e tal. Mas não é mais aquela reação que eu tinha antes de sair do ambiente até. Eu entendi. Entendeu? Mas, Neto, então assim, sem querer te cortar, mas para tentar rechear isso com as minhas ideias, que não são necessariamente corretas, né? Não precisam ser corretas, toda essa coisa que você está falando, de repente teria alguma coisa a ver com o seguinte, que a partir do momento que você estabelece contato, né? Vamos supor assim, virtualmente pelo Facebook, pelo, sei lá, qualquer mídia social, Twitter, tu parte do princípio que aquela pessoa que, abre aspas, você não conhece ou conhece dentro da mesma frase, né? E fecha aspas, você toma uma posição defensiva e tenta parecer maior ou melhor ou mais inteligente, né? Ou seja, como disse o Igor, né? Vai eriçar os teus pelos para se parecer mais superior àquela outra pessoa, e isso tem a ver com o que tu tá falando, é uma coisa assim, já que eu não sei exatamente com quem eu tô lidando, então deixa eu ter um comportamento exagerado para que sobre de mim, né? Que eu fique maior, sei lá, é isso que tu tá tentando dizer? Então, eu vou chegar lá, mas o caminho é quase esse, mas não era por aí que eu quero ir. Mas você vai entender que é mais ou menos isso sim, eu acho que você já tá entendendo onde eu quero chegar. Eu vou continuar o raciocínio, eu acho que eu vou conseguir explicar o porquê que eu comecei com medo, né? Ok. Então, assim, uma dessas primeiras hipóteses que a gente vem trabalhar essa questão da intolerância é justamente o desconhecido, o medo do outro, o medo daquilo que a gente não conhece, que é a base do medo. E aí o Freud fez um texto que não é bem um texto, é um termo que quem estuda um pouco de psicanálise, um pouquinho mais freudiana mesmo, porque isso é bem do cara mesmo. E eu quero deixar bem claro por que eu tô usando Freud e não tô usando autores mais modernos, que eu quero justamente desmistificar que isso tudo é novidade, porque não é, tá? Isso já existe, na minha opinião, isso já existe na humanidade há muitos 1000 anos atrás. O Freud é só o primeiro cara que falou disso. Então, assim, ele cunhou um termo que é o narcisismo das pequenas diferenças. Então, o que quer dizer isso? Eu não conheço algo. Então, para eu, como até um mecanismo de defesa, que é um termo clássico da psicanálise, o mecanismo de defesa do ego, ou seja, ego é você consciente. Então, você usa mecanismos para se proteger daquilo que você não conhece, que é aí que é a origem do medo, inclusive. Você cria o quê? Uma sobreposição de si e projeta no outro que não necessariamente aceita isso. Por isso que é um narcisismo de pequenas diferenças, como a gente estava brincando agora dos gaúchos, paulistas, cariocas e argentinos. Eu posso falar tranquilo que eu acho que eu tenho como amigo que eu posso considerar cariocas 2, 3 no máximo. Pessoas assim que eu converso, que eu tenho contato, papapá. E esses 3 caras me desmistificam todo o estereótipo de carioca que o paulistano tem. Mas isso é verdade, cara. Eu tive durante minha vida alguns amigos cariocas e todos eles sempre foram pessoas muito legais. Nada a ver com esse modelo, né, que o paulista tal é criado. Você já vai entender até por que eu tô citando isso. Eu tenho um amigo baiano, adoro o cara, gente boníssima e super trabalhador. O cara tem, acho que, conheci ele devia ter uns 16, 17 anos e ele já tava juntando dinheiro pra comprar o primeiro carro, tá? Quem hoje em dia com 17, 18 anos
já tem grana, ou pelo menos um começo pra comprar um carro. Eu não conheço. Pouquíssimas pessoas fazem isso. E o cara é baiano. Pois é. Então o que acontece? O estado de São Paulo pratica muito bem o narcisismo das pequenas diferenças. Por quê? É o estado mais, entre aspas, né? Vamos usar o poder e violência aqui de novo. Mas é o estado principal no Brasil, no quesito econômico. É um estado muito poderoso e é um estado que acha que pode ditar normas. Mas não pode. Ele é só mais um estado da federação. E o paulistano tem essa coisa de colocar esses pequenos estigmas nas pessoas. Claro que isso eu tô generalizando, né? Não são todo mundo que faz isso, mas as piadas estão aí pra não me deixar mentir. Aí se eu saio daqui e vou pro Rio, eu sofro a mesma coisa deles. Então peraí, é o estado de São Paulo que é ruim? Não, todos os estados têm sua forma de narcisismo de pequenas diferenças. Assim como todo ser humano tem. O que difere? É exatamente a posição defensiva que a pessoa cria pra se projetar contra o outro. Baseado nisso, então, a gente tem esse ensaio, né, freudiano, onde a gente consegue entender que para um mecanismo de defesa a gente faz o medo se transformar em super virtude nossa, nós nos valorizamos, para se projetar no outro, vem um outro conceito psicanalítico bastante interessante, que é uma frase, que diz o seguinte: o que me incomoda no outro é meu. Então, assim, eu odeio aquele cara. Ele é muito arrogante. Tá, só de você falar que odeia aquele cara, você já tá sendo arrogante também. Claro. Entendeu? Eu não gosto daquele cara, ele é homossexual. Bom, eu apostaria minhas fichas que você tá querendo sair do armário. Partindo desse ponto de vista, se aquilo que me incomoda no outro é meu, isso é inconsciente. Então, o que acontece aqui na luta consciente e inconsciente? O consciente, que é o ego, não aceita essas questões inconscientes, que na verdade é o que você tem de mais em você é muito mais inconsciente do que consciente. E aí cria-se essa batalha, por isso que a gente cria mecanismos de defesa do eu, mecanismos de defesa do ego. Quem perde nessa batalha é sempre o eu, porque o inconsciente é muito mais forte, só que ele se defende. Então, nós criamos várias formas: projeção, intolerância, narcisismo, racismo. Todas essas questões podem ser frutos de inconsciente para se defender. Ou então, o que acontece ali? O que me incomoda no outro é meu, então o que eu faço? Eu me supervalorizo. Pra quê? Pra projetar a minha supervalorização no outro, que não necessariamente pode aceitar isso. Esta mistura, esta química gera uma ação, um comportamento intolerante. Eu não tolero os muçulmanos, eles são uns absurdos. Onde já se viu casar com 3, 4, 5 mulheres diferentes? Não. Isso sou eu, meu inconsciente falando que eu sou louco pra ser poligâmico, mas aqui no Brasil não pode. Aí eu enalteço a minha monogamia e projeto esta luta inconsciente minha nos coitados dos caras que se deram bem casando com 3, 4 mulheres diferentes. Viu só? Então, assim, um primeiro passo da intolerância começa a partir do medo, depois da não aceitação dos seus defeitos, das suas questões que precisam ser trabalhadas, tá? E em seguida projetando isso no outro que tadinho. Tá ali na dele, né? São os exemplos, por exemplo, que o próprio Igor deu a partir do ponto de vista biológico. Quando você tá andando na rua, encontra uma pessoa que não se encaixa com o seu aceitável, o teu inconsciente tá berrando pra você que você não aceita aquilo, ou seja, é intolerante, mas o teu ego, por uma questão de politicamente correto, entra num conflito. Então, qual que é o socialmente aceito? Você disfarça que precisa atravessar a rua e atravessa. Então, você tá exercendo intolerância, cinismo, porque você tá querendo fazer algo que você necessariamente não queria, e tá comprovando pra você mesmo que você é preconceituoso. Muito 10, cara. Incrível. Muito 10, Neto explica. verdade. O Freud complica e o Neto explica. Eu tô pegando um apanhado de informações aqui, né? Porque se eu quisesse ser psicanalítico mesmo, eu só ia ficar botando pergunta. Mas o que eu tô querendo fazer? Eu quero pegar um apanhado e chegar numa conclusão pra que o ouvinte fala: entendi. Esse é o ponto de vista psicanalítico. Tem algumas outras coisinhas também, assim, que somam, como, por exemplo, traumas infantis, que aí a gente entra na teoria do trauma, mas a teoria do trauma já foi deixada pra trás. Vários psicanalistas modernos não usam mais a teoria do trauma, mas o Freud aceita muito ismo, que ele chama de pessoas animistas, que vem de anima, né, que é alma, essas coisas, que também vem de mnêmico, que é memória. Então você pega a alma e a memória da pessoa, ou seja, fatos
fatos inconscientes que estão recalcados, que aconteceram num passado distante ou até próximo, mas normalmente na época da infância. Por exemplo, eu tava andando na rua, meu pai foi assaltado, a pessoa era negra e o assalto foi traumático pra mim. Daquele dia em diante eu gero um ódio por pessoas negras e eu me torno uma pessoa racista. Mas não é a raça negra, podia ter sido qualquer outra pessoa. Você criou um trauma da situação. Mas as pessoas animistas, por esta memória emotiva, essa memória afetiva, porque afeto não é censurado no inconsciente, né? As pessoas não têm censura no afeto. Ela acaba gerando condutas ou até mesmo comportamentos baseados em fatos ocorridos no passado que não foram esclarecidos. Isso também vem trazer um pouco a questão da tolerância à tona, né? É um exemplo muito básico que eu passei. Isso pode ser 1000 vezes complicado, mas a regra básica é essa. Muitas vezes um processo que você viveu até como adulto, tá? Eu já passei por processos onde pessoas que se diziam amigo, de certa forma, passaram a perna em mim, que hoje eu não faço mais negócios parecidos com aquele, com qualquer um. Eu tenho que conhecer muito bem essa pessoa porque eu tenho medo de ser passado a perna de novo. Então a gente cria o quê? Eu criei uma intolerância com pessoas e aspectos parecidos com aquele que eu vivia 3, 4 anos atrás. Olha que louco isso. É muito louco. Então a intolerância, ela pode até ser usada, é até legal que agora eu vou aproveitar para desmistificar algumas coisas. A intolerância pode ser também usada, assim como a projeção, como mecanismo de defesa do eu. Eu não tolero pessoas que fumam. Isso é bom pra você. Que bom que você é intolerante nesse caso, porque você não fuma. E por que você não tolera? Ah, porque meu avô morreu de efizema pulmonar, meu pai morreu de efizema pulmonar, meu irmão morreu de efizema pulmonar, tudo por causa do cigarro. Então você não tolera o tabaco. Não é biológico. É porque você sabe a complicação que aquilo que o cigarro tem e você sabe a dor que você sentiu na morte de 3 entes queridos por causa daquilo. Então você gerou uma intolerância. E nesse caso é até uma intolerância boa. É verdade. Hey, hey, my, my. Rock and roll can never die. There's more to. Mas olha só, a gente está falando da palavra em si, intolerância, né? E tu vê que a gente está falando bastante a respeito de comportamento. Mas assim, só para não ficar de fora, até porque a gente já deu uma pincelada boa, a gente vai citar aqui alguns tipos de intolerância, tá? Assim, ó, a física, a religiosa, a étnica e a social. A física, gente, realmente não entra de cabeça na nossa pauta aqui. A física é aquela, assim, ó, intolerância física, por exemplo, intolerância à lactose, glúten, álcool. Só para não deixar de falar que essa palavra intolerância também se aplica à intolerância física, né? Ou seja, a pessoa é intolerante a coisas. É o exemplo que eu disse do termo médico, né? Exatamente. A medicina, a psicologia, a fonoaudiologia, as áreas da saúde usam o termo intolerância, mas é mais nesse ponto aí. A psicologia nem tanto, mas as outras são biológicas, sim. Exatamente, é só para não dizer que a gente não tocou nessa parte, né, na intolerância física, inclusive intolerância até a medicamentos, né, pô, penicilina, tem gente que é intolerante, tem gente que acho que até morre, tem choque anafilático, sei lá. Eu, por exemplo, eu sou intolerante à física, cara, peguei recuperação da 5ª série e até não passei em nada, velho, eu só passei rasgando, cara. Aí já é um outro tipo de é um outro tipo de física, né, cara, mas tá certo. Eu tenho intolerância à salada, se eu comer uma salada, começa a empolar toda, eu tenho que botar um bacon ali no meu organismo pra dar uma limpada. Mas o cara Vou botar um bacon pra dar uma limpada. Olha o nível olha o nível de safadeza do cidadão. Bacon é vida. Mas, gente, vamos fazer o seguinte, vamos falar das outras intolerâncias. Vamos dar uma pincelada aqui, ó. Vamos falar da intolerância religiosa. Mas olha só, em primeiro lugar, quando a gente fala de intolerância religiosa, é importante a gente definir o que é isso, né? O que vem a ser intolerância religiosa. Muita gente acha que a definição é evidente, né? Mas é exatamente na evidência, né, que mora a confusão. Para falar sobre o que é intolerância religiosa, vamos primeiro falar sobre o que não é intolerância religiosa. O simples fato de você acreditar em uma religião e achar que ela é a única verdade não é intolerância religiosa, já que praticamente todas as religiões se baseiam na premissa de que elas contêm a verdade e que são o caminho direto para o céu, né, para o divino. Também não é intolerância religiosa quando você não acredita em determinada religião ou mesmo em religião alguma. Isso tem outro nome, tá?
diferença de opinião. Intolerância religiosa é quando você não tolera práticas que sejam contra a sua religião, ou quando você não tolera a prática de uma ou mais religiões. Quando eu digo não tolera, eu quero dizer especificamente dos casos onde uma pessoa ou um grupo quer impor a prática daquilo que ele acredita a toda a população, independente de suas crenças, ou proibir algo que seja contra a sua crença. Tá confuso, né? Bom, então vamos lá, vamos dar alguns exemplos de intolerância religiosa. Mas antes disso, vamos deixar bem claro que aqui a gente não está fazendo nenhum julgamento de valor, pelo amor de Deus, tá, gente? Nós vamos apenas citar exemplos de intolerância religiosa. Eu vou então pedir ao Igor para ele falar alguns desses exemplos. Pois é, vamos então, falando um pouco de cristianismo aqui, voltar nos primeiros anos do cristianismo, quando o cristianismo era considerado ilegal no Império Romano, e aqui a gente tem um claro exemplo de intolerância religiosa. A gente sabe hoje que é apenas uma lenda, aquela história dos cristãos que eram devorados por leões no Coliseu, né? Isso especificamente a gente sabe que não é verdade, mas essa prática era assim, é verdade que isso acontecia realmente em outros lugares, em outras arenas, né? É verdade que muita gente morreu por professar a fé em Jesus Cristo durante todo aquele período inicial do cristianismo, mas aí houve um imperador romano chamado Teodósio I, que no ano de 395 decretou o cristianismo como única religião legal do Império. E aí ele proibiu o paganismo e todas as outras religiões no Império Romano. Então, neste ponto, ele praticou também intolerância religiosa. Então, vamos ver aí. Antes, havia a intolerância religiosa do paganismo contra o cristianismo. Depois, aqui, a gente já tem o oposto. Aí existe, a partir de Teodósio I, existe a intolerância religiosa do cristianismo, que torna ilegal outras crenças que não sejam o cristianismo. Mas, enfim, isso acontece em vários pontos da história. Mas vamos voltar um pouquinho aqui. Eu falei que o imperador Teodósio Romano foi quem decretou o cristianismo como única religião legal do império. Aí o ouvinte já está pensando, pô, Igor, mas você errou, não foi o imperador Constantino que fez isso? Não, na verdade não, vamos esclarecer um pouquinho. O que o ouvinte deve estar se referindo quando pensou, assim, o ouvinte que pensou no Constantino deve estar se referindo é uma coisa chamada Édito de Milão, que é do ano de 313, né, bem anterior ao Teodósio I. Enfim, interessante que esse Édito de Milão, olha só que interessante, ele era conhecido como Édito da Tolerância. E é muito bom de citar esse exemplo para deixar claro, mais uma vez, o que é intolerância e o que não é intolerância religiosa. Nesse tal desse Édito de Milão, ou nas palavras de hoje, né, esse decreto, ele removia o paganismo como religião oficial do Império e ele tornava todas as práticas religiosas aceitáveis. Então aí com Constantino acabou a intolerância contra os cristãos. Então agora o cristianismo não era mais considerado ilegal e todas as religiões eram consideradas legais. Inclusive, o imperador Constantino, ele usava os símbolos cristãos, ele educou seus filhos no cristianismo, ele mesmo foi batizado no final da vida, mas ele não impôs o cristianismo e ele não proibiu o paganismo, né? Esse é um exemplo de tolerância religiosa, ele tolerava todas as religiões no Império Romano. Então, o que eu falei é que foi Teodósio I que estipulou a intolerância, mas agora do outro lado, a favor do cristianismo. Bom, outro exemplo de intolerância religiosa foi durante boa parte da Idade Média europeia, quando as pessoas que professavam qualquer crença que não fosse a católica, eles eram presos, muitas vezes mortos, e mesmo depois disso, no século XIX, quando livros, por exemplo, do Allan Kardec, foram queimados em praça pública, nesse caso foi ali por ordem do bispo de Barcelona, teve durante muitos anos perseguição ao judaísmo na Europa, onde os judeus eles sofriam muito, não só pela questão religiosa, mas também pela questão étnica, né? Isso, eu estou falando de nazismo de Hitler? Não. Muito antes de Hitler chegar ao poder, né? Isso é anterior. Sinagogas eram frequentemente destruídas, né? Isso é um outro exemplo, claro, de intolerância. Não é que eu tenho uma fé diferente do outro. Eu tenho uma fé diferente do outro e eu vou lá e vou destruir este outro ou o que ele tem. Né? Isso, por exemplo, a gente pode considerar intolerância religiosa, por exemplo, o que acontece, não de forma generalizada, mas em alguns grupos hoje na França, contra o Islã. A população francesa mais conservadora tem esse preconceito e associa o islamismo ao terrorismo, que a gente sabe que é mentira, mas enfim, existe essa associação. E muitos chegam inclusive a pregar que o Islã seja proibido, a prática do islamismo seja proibida em território francês. Então isso é um outro caso de intolerância religiosa. Eu pego a minha crença e quero impor ou proibir a do outro.
né? E outro caso. Por exemplo, eu falei apenas de intolerância de uma religião contra as demais, né? Nesse assunto tem vários outros exemplos que eu posso citar. Por exemplo, a luta entre católicos e protestantes na República da Irlanda, a imposição da igreja anglicana na Inglaterra, antigamente ali pelo rei Henrique VIII, a bancada evangélica do Congresso Nacional, que impôs sua crença homofóbica a todo o país, o Estado Islâmico que mata pessoas que eles julgam estar desrespeitando o Islã, etc. Mas eu não posso deixar também de citar a intolerância a todas as formas de religião como um todo, que é o que é chamado de ateísmo de Estado, que tem como principal exemplo os países que seguiam a doutrina do Karl Marx, né? A China foi o maior exemplo disso, onde templos budistas eram tomados e destruídos, mas deixando claro, isso não acontece mais. Isso aconteceu principalmente ali nos anos 50 e 60, mas a partir de 78, uma nova constituição da República Popular da China garantiu liberdade de credo. Então hoje em dia não tem mais isso, mas isso houve durante um tempo. Assim como houve também, por exemplo, na antiga União Soviética, durante o governo do Stalin, que pessoas religiosas eram mandadas para os gulags, eram presas, enfim. E não só no comunismo aconteceu o ateísmo de Estado. Por exemplo, durante a Revolução Francesa, muitas igrejas e símbolos religiosos foram destruídos, né? Levando a França, inclusive, a ser a primeira nação laica. Então, eu quero dizer aqui que essa intolerância religiosa, seja contra uma religião contra outra, seja contra as religiões no geral, seja de qualquer forma, o fato de que eu tenho uma crença e eu não aceito a crença do outro, isso isso é uma coisa que a gente tem que tentar superar para o bem geral da sociedade como um todo. Bom, olha só, tu vê como é que esse assunto é espinhoso, né, cara? É um negócio que, conversar a respeito de intolerância religiosa fica complicado. E ele fica mais polêmico ainda quando a gente tenta entender o que é a tal da intolerância religiosa e o que é liberdade de expressão. Essas duas coisas têm, assim, uma fronteira, assim, mas tão fraquinha, tão tênue, que acaba se confundindo. Mas a gente não vai falar disso agora, não, tá? Nós vamos debater agora um pouquinho sobre um outro tipo de intolerância que, infelizmente, ainda existe, que é a intolerância étnica. Não há muita diferença entre intolerância étnica e racismo, a não ser uma. O racismo não tem gradação. Ou a pessoa é racista ou ela não é racista. Já a intolerância, essa sim, ela tem diferentes níveis, conforme a gente já explicou. Existe desde a pessoa que simplesmente acha uma determinada etnia superior ou inferior às demais, até a pessoa que acha que outros que pertencem a uma certa etnia não merecem os mesmos direitos que as demais. E aqui não estamos falando de sistemas de cotas. Esse é um assunto que não vamos entrar porque ele é muito delicado e merece mais tempo para ser tratado. Não vamos confundir as coisas. O que eu me refiro aqui é quem acha, por exemplo, que determinada etnia tem que pagar mais impostos ou usar bebedouros diferentes ou mesmo ser escravizada. Em primeiro lugar, vamos dizer que biologicamente o próprio conceito de raça já é uma fraude, já é errado, tá? As diferenças entre nós não são o bastante para classificarmos seres humanos em diferentes raças, como acontece em outras espécies animais. Então o racismo já está errado até nisso. A diferença no DNA entre um branco e um negro, por exemplo, é tão pequena quanto a diferença entre dois brancos ou dois negros. É na casa do 0,00000 até o infinito alguma coisa. Por isso, vamos falar aqui em tolerância entre etnias e não raças. Mesmo assim, o termo racismo é um termo correto, já que quem o pratica tem essa falsa ilusão apresentada, inclusive, por alguns cientistas do século XIX que tentavam deturpar a ciência para encontrar supostas evidências de superioridade racial. Pois é, o que o Francisco acabou de falar ficou conhecido como racismo científico. E eu poderia colocar até um subtítulo, né, como vergonha científica, que foi uma vergonha esse tipo de estudo, mas enfim. Existem alguns estudos sérios que não fazem julgamento de valor, apenas tentam entender como as diferentes etnias surgiram, mas boa parte dele existia um preconceito muito grande imbuído ali dentro, né? Mas enfim, isso não era ciência de verdade, como a gente entende como ciência do método científico, já que no método científico os fatos e as evidências são sempre colocados em primeiro plano, né? E neste caso, os fatos e evidências eram
distorcidos e muitas vezes até ignorados para propor uma tese de que uma raça era superior à outra. A primeira referência que a gente tem sobre esse racismo científico é do século V antes da Era Comum, foi feito pelo historiador Hipócrates, que escreveu que as pessoas escuras eram covardes e pessoas de pele clara eram lutadores corajosos. Quer dizer, ele tentou colocar ali, enfim, ele tinha alguns tipos de estudo, algum tipo que ele julgava evidência, mas não era evidência, enfim, era só alguns relatos. E um pouco mais para frente aí, cerca de 400 anos depois, no século I, ainda antes da Era Comum, o escritor e arquiteto Vitruvius, né, romano, disse uma coisa muito parecida, mas ele se referia a outras etnias sobre o domínio ali do Império Romano, principalmente ao norte da África. Ele se referia bastante a etnias do Oriente Médio, né? A partir do século XVII, muitos pensadores do iluminismo, que a gente gosta tanto de falar, de vangloriar o iluminismo, mas enfim, existiam algumas ideias estranhas também. Muitos pensadores do iluminismo defendiam o conceito de superioridade entre raças. E essas ideias foram, infelizmente, a base filosófica que os europeus usavam para justificar a escravidão de negros nas colônias, ali, principalmente nas colônias das Américas e na África. O famoso pensador Voltaire, por exemplo, defendia uma ideia chamada de poligenia, que era a ideia de que cada raça tem uma origem diferente. Olha como é que Darwin fez bem para a humanidade, hein? Lembrando, né, foi antes de Darwin chegar com a teoria da seleção natural. Bom, mesmo assim, Voltaire e outros contemporâneos de Voltaire diziam que o negro ele era descendente do macaco e outros falavam que o macaco era descendente do negro. E fique claro aqui, mas o Darwin não falou isso. Não, o Darwin jamais disse que o ser humano descendia do macaco. Jamais, jamais. Inclusive a gente sabe que hoje não é verdade. O que o Darwin falava é que havia um antepassado comum entre o ser humano e os demais primatas. Bom, voltando aqui. Além do Voltaire, diversos outros filósofos defendiam diferentes explicações sobre a origem das diferentes etnias. A maioria relacionando o clima a essa mudança, o que faz algum sentido depois que a gente entendeu a teoria da evolução. Bom, entre eles a gente pode citar, por exemplo, o Kant, o dificílimo, né? O Kant, o Hegel, Schopenhauer e vários outros filósofos ali do século XIX. E mais uma vez, esses aí não vai falar, o Kant era racista, Hegel era racista. Calma. A maioria desses não fazia julgamento de valor. Ou seja, ele falava que uma raça era superior à outra. Ele simplesmente tentava analisar como as diferentes etnias surgiram. Mas existiam outros, como por exemplo Franz Pruner, no século XIX também, que chegou ao absurdo de dizer que o sangue negro, quando se misturou ao sangue egípcio, deteriorou o caráter egípcio, e isso era o culpado, né, um dos principais culpados para o declínio do Império Egípcio, né, enfim. E aí a gente tem toda uma base teórica racista do século XIX, início do século XX, principalmente ali na Inglaterra, França, Estados Unidos, que depois foi utilizado como argumento para justificar o antissemitismo que depois chegou ao seu ápice no regime nazista. Então, enfim, mas obviamente a ciência a desserviço, né, da humanidade. Ainda bem que, enfim, a ciência evoluiu e a gente sabe que nada disso é verdade. Mas, para deixar bem claro, era uma minoria os cientistas que acreditavam nessa ideia, mas era uma minoria que fazia muito barulho. De qualquer maneira, mesmo sendo minoria, né, isso teve consequências nefastas para a humanidade e, conforme já comentamos, gerou uma série de movimentos de intolerância étnica no mundo. Além da própria escravidão e do comércio de escravos, houve também o antissemitismo na Europa que acabou culminando com o nazismo, como o Igor acabou de falar. Ainda sobre a intolerância étnica, precisamos falar sobre os países que adotaram durante um tempo um regime de separação legal baseado na etnia. Casos mais marcantes são o da Índia, por exemplo, que dividia seus cidadãos em diferentes castas, onde cada um tinha direitos e deveres distintos. Até hoje ainda existe castas na Índia, mas as leis se modernizaram e hoje a coisa já está um pouco melhor, já existe uma certa mobilidade social. A África do Sul também teve um caso desse, onde o apartheid durou até, acredite ou não, 1994, e impedia qualquer etnia que não fosse a branca de ter direitos básicos como ocupar cargos públicos de alto escalão, votarem ou mesmo serem eleitos. O terceiro exemplo, mais marcante, é o do já citado nazismo, que começou a impor restrições crescentes a outras etnias, especialmente os judeus, indo desde a essas pessoas serem obrigadas a usar símbolos que os identificassem na rua,
a proibição de que eles tivessem negócios, passando pelo confisco de bens, até a prisão e execução deles em campos de concentração. E por fim, o último exemplo marcante é o da segregação racial no sul dos Estados Unidos, onde em estados como Geórgia, Alabama e Mississippi, negros tinham lugares separados em espaços públicos como ônibus e restaurantes, bebedouros exclusivos, escolas exclusivas, tinham parte de seus direitos negados e eram perseguidos pelas classes dominantes. Isso começou a mudar, gente, quando a ativista Rosa Parks se recusou a sair de seu lugar no ônibus e foi espancada por causa disso. E quando é que aconteceu isso lá pelo século XV? Não, isso aconteceu no Alabama, lá pelos anos 60, mas gerou um conjunto de reações de luta pelos direitos civis que depois de muita luta conseguiu mudar essa realidade. E essa luta foi encabeçada principalmente pelo pastor de Atlanta, Martin Luther King. Exatamente. Inclusive, uma coisa que eu me lembrei agora, o Paul McCartney escreveu na época dos Beatles, uma música em homenagem ao Martin Luther King e toda a luta pelos direitos civis que ele estava fazendo. Uma música belíssima chamada Blackbird. E falando dos Estados Unidos, Francisco, a questão racial nos Estados Unidos, aqui onde eu moro, sempre foi uma coisa muito, muito marcante. A Guerra Civil Americana, por exemplo, que aconteceu de 1861 a 1865, foi um levante dos estados do Sul, que eram mais agrícolas e defendiam a escravidão, contra os estados do Norte, que eram mais industrializados e defendiam a abolição da escravidão. Aí os estados do Sul decretaram independência e fundaram os Estados Confederados da América no dia que a abolição foi instituída como lei em todo o país, Eles acabaram perdendo a guerra, mas até hoje, inclusive aqui nos Estados Unidos, é uma discussão recente isso ainda, eles usam alguns símbolos, dos Estados Confederados, Existem alguns estados do Sul que hasteiam, por exemplo, a bandeira confederada em órgãos públicos. Não é na casa de um maluco fanático, não, em órgãos públicos. Isso é uma clara demonstração de racismo. Eles falam que não, que é apenas um orgulho pela guerra que eles lutaram, pelas origens, mas na verdade é uma clara demonstração do que eles chamam de superioridade branca, Enfim, agora depois de muito debate está começando a cair. Teve também a luta pelos direitos civis dos negros, como o Francisco comentou, teve o movimento Black Power, principalmente ali durante os anos da Guerra do Vietnã, e até hoje, em alguns estados, existe uma tensão racial muito grande, mesmo eles tendo eleito e reeleito um presidente negro. Aqui onde eu moro, por exemplo, na Califórnia, volta e meia acontece de um policial branco mata um suspeito negro que estava desarmado e não apresentava perigo, absolutamente sem motivo algum, e aí a população negra se revolta, sai às ruas e queima carro da polícia, não sei o que, enfim, isso infelizmente ainda acontece. Você vai em estados como Mississippi, que eu infelizmente acabei conhecendo, onde as pessoas são tão racistas, e lá o racismo ele é legal, acredito não, que as pessoas usam camisetas com frases denegrindo a imagem do negro e tal. Então essa questão racial nos Estados Unidos, por mais que exista liberdade, por mais que exista o racismo seja na maior parte do país ilegal e tal, isso ainda é uma questão forte aqui, e isso gera intolerância. Pois é, isso é bem triste, A intolerância étnica é um dos capítulos mais vergonhosos da história da humanidade, cara. E tá aí ainda, cara? Tá aí. Tem gente colocando cota disso, cota daquilo, tá aí ainda. Judeus e palestinos, enfim, essas questões que a gente falou aqui bastante de brancos e negros, que está mais próximo à realidade brasileira, mas enfim, no mundo, o Francisco vai comentar aí pra gente. É muito mais do que isso, Francisco? Sim, claro que quando essa intolerância chega em seu nível de maior irracionalidade, acontece o que nós chamamos de genocídio, que é o assassinato em massa de uma etnia. Foi este o caso com o nazismo, mas houve também outros casos onde isso aconteceu. Vamos citar aqui alguns rapidamente, entre eles existe o extermínio de 1.700.000 pessoas no Camboja, pertencente a minorias étnicas. Já no século XXI, precisamente desde 2003, acontece uma guerra no Sudão entre diferentes etnias, onde mais de 300.000 pessoas foram mortas e quase 3 milhões estão refugiadas. Caramba, bicho. Olha só, casos semelhantes acontecem e aconteceram em diversos países da África. Houve ainda no começo do século XX o extermínio de 1,5 milhão de armenos, curdos, gregos e assírios na Turquia pelo Império Turco Otomano, sendo que esse foi o primeiro caso onde houve uma denúncia internacional de genocídio. E se você parar pra pensar tudo que vocês estão falando, eu tava aqui refletindo daquilo que eu tinha falado antes, que é a questão do deu poder para o homem para conhecê-lo, Exatamente. Isso aí é nada mais do que a potencialização daquilo que a gente trouxe como justificativa de intolerância na mão de alguém com poder. Dá nisso. Dá merda, Pois é, acaba dando merda. Olha só, a antiga
antiga União Soviética, principalmente no governo de Stalin, promoveu o genocídio de milhões de pessoas de minorias étnicas, como chechenos, poloneses, lituanos e outros. A maioria era levada aos gulags, que eram os campos de trabalho forçado na Sibéria, onde faz um calor terrível, né? E o pessoal morria aos montes. Se vocês quiserem saber mais, ouça o Grande Coisa, Guia Definitivo da Rússia, tá? Fica a dica. Puta, excelente episódio, cara. Muito bem lembrado. Um dos casos mais recentes aconteceu na ex-Iugoslávia, onde o presidente sérvio Slobodan Milosevic promoveu uma limpeza étnica e o genocídio da população da Bósnia, Croácia, Kosovo, matando centenas de milhares de pessoas. Aí você vai falar assim, mas quando é que aconteceu isso? Lá pelo século XV? Não, ocorreu na metade da última década do século XX, lá pelos anos 1995, por aí. Bom, gente, a lista é imensa, mas nós não podemos deixar de citar os diversos genocídios contra as populações indígenas nas Américas e que aconteceu principalmente nos Estados Unidos, no Brasil, na Argentina e no Caribe. Mas existem outros tipos de intolerância? Infelizmente sim. Nós vamos agora falar um pouco do último tipo delas, que é a intolerância social, que hoje é tão comentada e debatida. A gente sabe que todo mundo tem a sua própria opinião sobre esse ou aquele assunto. E até o evento das mídias sociais, essas opiniões ficavam restritas ali aos grupos das pessoas do convívio. Mas eis que apareceram os Orkuts, os Facebooks, os Twitters, as redes sociais, e foi ligado um amplificador de opiniões. Aquilo que antes era problema, aqui problema entre aspas, de um pequeno grupo que normalmente se relacionavam pessoalmente, acaba ganhando dimensões que chega até a sair fora do controle. E o pior, as pessoas, de novo, entre aspas, adquiriram o direito de opinar, defender pontos de vista sem o menor embasamento e, quando questionados, fazem o seguinte: elas partem para a insensatez, agressividade, intolerância e muitas vezes até cometem crimes sem se darem conta. Mas a gente vai falar a respeito disso daqui a pouco. Olha só, tem um cara, ele é ator, escritor e também um dos criadores do canal Porta dos Fundos, no YouTube, é o Gregório do Vivier. Ele publicou recentemente aqui na Folha de São Paulo, no dia 13 de julho de 2015, um artigo que exemplifica bem a situação. Vamos dar uma lidinha num trecho desse artigo. É sempre a mesma coisa. Primeiro, todo mundo põe filtro arco-íris no avatar. Depois vem uma onda de gente criticando quem trocou o avatar. Isso é demais. Depois vem a onda criticando quem criticou. Em seguida começam a criticar quem criticou os que criticaram. Nesse momento, já começaram as ofensas pessoais e já se esqueceu o porquê de ter trocado o avatar ou trocado o nome para o Guarani Kaiowá ou abraçado qualquer outra causa. Toda batalha pode ser ridicularizada. Você é contra a homofobia? Essa bandeira é fácil. Quero ver levantar bandeira contra a transfobia. Você é contra a transfobia? Estatisticamente a transfobia afeta muito pouca gente se comparado ao machismo. Você é contra o machismo? Mas a mulher está muito mais incluída na sociedade do que os negros. E por aí vai. Você é de esquerda, mas não doa para os pobres? Hipócrita. Você doa para os pobres? Populista, culpado, assistencialista. Bom, afinal, o que se pretende com essas atitudes? Qual o real ganho de se agir assim? E de novo, eu vou chamar o Super Neto para ele falar mais alguma coisa a respeito desse comportamento. Mas eu até acredito que ele já falou bastante coisa, mas se ele quiser dar uma retocada, fica à vontade, cara. O que fica legal aqui é o seguinte, o que eu falei antes encaixa aqui, não tem nem muito mais o que colocar, mas eu queria somar uma coisa sobre essa relação social, que é o que eu chamo de a teoria da ofensa. Porque se você, ouvinte, se sentir inibido, é porque tem um inibidor. Então, se você não se colocar na posição de inibido, não existe inibidor. Se você, ouvinte, tiver magoado, tiver chateado, tiver triste, quer fazer alguma coisa e não consegue, etc e tal, para de achar desculpa, para de achar porquê, para de projetar nos outros. Por que eu tô trazendo essas coisas? Porque tudo isso daí faz parte da fórmula da intolerância. Projeção, inibição e entre tudo aquilo que eu já falei, faz parte da receita da intolerância. Se você apresenta qualquer um desses sintomas, você está a um passo de ser intolerante. Mas a teoria da ofensa funciona da seguinte forma: a ofensa só é
recebida, ela só é aceita, ela atinge o objetivo dela, vamos colocar assim, se a pessoa ofendida realmente entender que aquela ofensa é das duas uma. Ou é verdadeira, porque eu gosto de dar um exemplo muito de trânsito, porque é tão claro quando essas coisas acontecem. Você tá lá andando com o seu carrinho e aí você fecha alguém sem querer, o cara bota a cabeça pra fora e te chama filho de uma boa mãe. Se você tem realmente aquela boa mãe a qual ele citou, você pode se sentir ofendido, porque aquela ofensa é verdade. Se alguém te chama de viado e você tá meio enrustido, você resolve dar uma de machão, porque a ofensa é verdade. Agora, tem um outro ponto. Esse a maioria das pessoas, sem perceber, acabam fazendo. Que é a pessoa que está te ofendendo, ela tem embasamento pra te ofender? Bota isso na cabeça, por quê? Vamos colocar o mesmo exemplo. Eu fechei o cara tirou a cabeça pra fora e me chamou de viado. Bom, eu não sou homossexual, não tem problema nenhum com homossexualismo, tô tranquilo quanto a isso. O cara, entre aspas, tá? Me xinga disso, porque isso não é um xingamento, né? E isso só vai realmente ter efeito em mim se aquela pessoa que tá falando aquilo tem qualquer tipo de conhecimento ou embasamento naquilo que ele tá falando. Por exemplo, se meu pai chegar pra mim e falar assim, você é um vagabundo, você é um ladrão. Puxa vida, ele é meu pai, ele não estaria falando isso à toa. Acho que ele tem um porquê de estar falando aquilo. Então ele tem já ali um cadenciamento de respeito, que é o que eu chamo. Portanto, o primeiro passo para você deixar de ser intolerante é entender que quando você for ofendido por um intolerante, seja porque você faz parte da minoria, seja porque você, sei lá, dirige mal, seja por qualquer outro motivo, segregação, de qualquer uma dessas que nós citamos aqui no podcast, social, racial, étnica, whatever. Bota uma coisa na tua cabeça. Se você se sentir ofendido com isso, das duas uma. Ou aquela pessoa tem algum significado pra você, ou tem fundo de verdade. Se a pessoa não tem significado nenhum, for qualquer um na rua, não te conhece o suficiente pra tecer uma crítica dessa, ou não tem fundo de verdade nenhuma, não tem por que você se sentir discriminado ou ter que perder tempo explicando qualquer coisa com uma pessoa que é intolerante, até porque você já sabe o que é uma pessoa intolerante, já te passei uma prévia. Então você tem sempre a opinião de viver bem mais feliz com isso. Tá sabendo lidar com os intolerantes e tendo a consciência se você é ou não. E se você não for, não tem por que você esquentar a cabeça. Caga litros pro cara, né? Exatamente. Deixa pra lá, né? É o jeito bonito de falar exatamente isso que você falou. Você caga litros. Mas olha só, mas não pense que a gente está isento das opiniões extremas ou extremadas, né? Dos intolerantes e contrários em determinados assuntos. Todos os assuntos acabam gerando este resultado. Olha, classe, qualquer assunto. Classes sociais, gosto musical, homofobia, machismo, política, se é da direita ou esquerda, Marvel vs DC. Opa, isso aí é uma... não, receita rapaz, de... Você quer acender o fogo aí e falar Marvel vs Coisa, DC. Horda versus Aliança. Receita de bolo, Deus e diabo, como desencravar a unha, não interessa, cara. Qualquer coisa, se tu chegar e botar lá no Facebook hoje, diz que está lindo, alguém vai te contrapor e vai criar uma baita de uma confusão, e a coisa, se você deixar, vai fugir do controle. E uma coisa também que é importante comentar, que isso também tem a ver com o nosso sentido, nosso senso de pertencimento a grupo, né? E enfim, aqui eu não tô querendo entrar na área do Neto, eu tô falando mais do ponto de vista biológico, né? Espécies de animais que elas se agrupam em determinada quantidade ali de indivíduos, né, que criam grupos, elas tendem a ser mais bem sucedidas de acordo com a teoria da seleção natural, porque às vezes as suas limitações morfológicas ou de outra natureza, uma doença, alguma coisa, elas podem ser compensadas por um outro indivíduo, e alguns grupos sociais de animais um pouco mais avançados, né, mais elaborados, você pode inclusive gerar o que a gente chama de especialização, né? Você tem o indivíduo que ele caça, o indivíduo que cuida da proteção, etc. E isso é também um pouco dessa base desse preconceito. Quando eu, por exemplo, me coloco numa posição extrema contra o outro, eu estou aqui me encaixando nesse determinado grupo e sendo incluído, me sentindo parte daquelas pessoas ali. Existem algumas experiências que foram feitas a respeito disso. Tem uma que eu me lembro, infelizmente eu não lembro agora exatamente o nome da pesquisadora que fez isso, mas foi uma professora que ela dividiu a sala de aula dela de forma absolutamente aleatória e deu para metade desses alunos
alunos camisas azuis e para outra metade camisas vermelhas e pediu que, enfim, eles viessem todo dia para aula com aquelas roupas, né? Metade vermelho, metade azul. Só que não era assim, esta metade, fisicamente, esta metade da sala está dessa cor ou esta metade daquela cor. Não, foi um sorteio, uma coisa bem aleatória. Passado alguns dias, essas pessoas começaram a se sentar em locais diferentes, de modo que, depois de um tempo, você poderia delimitar uma linha no meio da sala e metade realmente sentava-se, metade, sei lá, azul sentava-se de um lado, metade vermelha sentava-se de outro. E alguns testes que ela fazia, como por exemplo, você pode dar um ponto extra na nota para um colega seu, escolha o colega, na grande maioria das vezes, assim, quase na totalidade das vezes, a nota dada, o ponto extra era dado para a pessoa do mesmo grupo que você pertencia. Então essas pessoas começaram a favorecer pessoas do mesmo grupo, e quando tinha um exercício oposto de, por exemplo, você pode não dar uma nota para, você não pode fazer nada, assim, não alterar a nota de ninguém, ou você pode tirar um ponto de uma outra pessoa. Na maioria das vezes a pessoa tirava um ponto de uma pessoa do grupo oposto. É o conceito do time, né? Exatamente, mas em momento algum ela falou que havia uma competição e que no final seria avaliado que o vermelho era melhor que o azul. Em momento algum isso foi colocado. Foi simplesmente isso daí e depois outros exercícios e ela percebeu que simplesmente um fato de vestir a mesma cor de roupa, mesmo que antes essas pessoas não tinham nenhum tipo de afinidade, fez com que elas sentissem essa questão do grupo e se colocassem contra o outro grupo. Tem um filme muito bom, um filme alemão chamado Die Welle, eu acho que é a pronúncia correta em alemão, que chama A Onda. Assista, que é muito interessante, que tem uma outra experiência social, é baseado em fatos reais também, muito interessante sobre isso. Então essa questão de pertencimento ao grupo não significa simplesmente eu pertenço a esse grupo. Muitas vezes significa eu excluo todos aqueles que não fazem parte do meu grupo, porque o meu grupo é o bom e o outro não é o bom. Então isso também é uma outra característica que algumas vezes ou muitas vezes pode piorar esta questão da intolerância. É aquilo que eu tava falando, né? Sobre o narcisismo das pequenas diferenças. Você acabou de falar isso aqui em grupo. É a mesma coisa. Exatamente. Até agora a gente falou a respeito de intolerância em várias áreas, né, da sociedade, na área de comportamento. Também falamos que as redes sociais vieram para potencializar essa característica do ser humano, que é ser intolerante. Discutimos também por que a intolerância acaba ocorrendo. Mas assim, por causa de se falar muito hoje na liberdade de expressão, né, as pessoas defendem muito, eu tenho direito de me expressar, né, a liberdade de expressão, acaba entrando uma pergunta que diz o seguinte: qual a linha que divide a liberdade de expressão do crime? Cada um de nós vai dar a sua opinião e a minha é assim, ó. Para mim, a liberdade de expressão é o direito que cada um tem de falar o que bem entender, seja lá o que for, sem sofrer qualquer censura prévia. Mas isso não vai eximir a pessoa que falar o que bem quiser dos resultados daquilo que falou. Ela vai ter que responder pelo que ela falou. Não dá para ignorar, por exemplo, as leis, né? O respeito à dignidade do próximo, à dignidade alheia e o bom senso. Então tem gente que confunde liberdade de expressão com impunidade. Esse é o meu conceito a respeito da liberdade de expressão, que faz uma fronteira bem tênue com o crime. É a minha opinião. Não sei o que o Igor acha. Vamos ver o que o Igor acha. Acho bem interessante o que você falou. Minha opinião é bem de acordo com o que você falou. E eu acho o seguinte, a democracia, ela não é um regime perfeito, mas eu acho que ele é o melhor que tem disponível. E ele tem alguns problemas, alguns, digamos, efeitos colaterais. É como se você toma um remédio que é muito bom para você, que tem alguns efeitos colaterais. É o caso da democracia. Um desses efeitos colaterais que eu acho que a gente tem que aguentar é as pessoas terem qualquer tipo de liberdade para falar o que elas querem mesmo. E eu acho que elas, como você falou, elas têm que falar isso sem censura prévia, mas eu não acho que o que elas falam deve ser simplesmente considerado liberdade de expressão e nada acontecer, porque o que você fala pode ter consequências. E aí eu acho que o limite ele deve ser colocado após a fala, não antes, né? Não tem que haver censura prévia. E o limite aí é basicamente o seguinte: a sua liberdade de expressão está de alguma forma colocando em prejuízo os direitos ou a vida de alguém ou de algum grupo. Então, se, por exemplo, eu chego em algum local e eu falo, por exemplo, as pessoas que tomam refrigerante não têm caráter e o
refrigerante vai destruir a nossa sociedade, isso é uma liberdade de expressão. Se eu falo da mesma forma, e que se os refrigerantes continuarem existindo, a nossa sociedade vai ser destruída, aí algum louco pode pegar aquela minha ideia e interpretar como, então eu tenho que destruir as lojas que vendem refrigerante, a gente já está, acho que, ultrapassando essa linha entre a liberdade de expressão e o crime. Um outro exemplo um pouco mais próximo da realidade. Se eu chego, por exemplo, em algum local público e falo que a homossexualidade, ou até como as pessoas costumam chamar de homossexualismo, né, como se fosse, enfim, um movimento, uma doença, alguma coisa assim, homossexualidade ou homossexualismo é errado, ou isto é uma escolha, dando a entender que a pessoa poderia escolher de outra forma, e que isso é contra Deus, e se essas pessoas continuarem, se isso continuar assim, Deus irá voltar e se vingar, ou sei lá, Astacheirão, qualquer divindade, vai se voltar e se vingar do mundo e tal, e nosso dever não permitir que isso aconteça. E aí chega um garoto que está dentro do armário e quer se aceitar, mas tem aquela mesma crença que aquela pessoa se sente a pior pessoa do mundo, um monstro, e acaba cometendo suicídio. O sangue dessa pessoa está nas mãos daquele discurso homofóbico também. Então, eu acho que é muito difícil você delimitar essa linha, e não dá pra gente delimitar essa linha de forma única. Eu acho que cada caso ele tem que ser analisado individualmente. Mas, pra mim, é exatamente isso. A sua liberdade de expressão, eu acho que ela ultrapassa essa linha do crime quando ela põe em risco os direitos, ou ela põe em risco a vida de outra pessoa. Eu não vou fugir muito do que vocês já falaram, eu concordo bastante com isso que vocês... A gente sacaneou, né, cara? Te botou por último, falou pra caramba, rapamos a panela, mas de repente tu tem uma posição particular, Não, né? mas assim, o que eu vejo assim, qual que é o grande problema? A liberdade de expressão hoje em dia é muito confundindo com eu falo o que eu penso, né? Ninguém falou que, o que você pensa é bom, saca? É o que você pensa, a gente entra em intolerância de novo. Eu falo, doa quem doer, né? Já diria o Boris Casoy. Eu falo o que eu penso, sabe? Liberdade de expressão é assim, é você ter o direito de falar. Eu acho isso ok, tem que ter mesmo, não tem nenhum problema com isso. Mas se aquilo que você for falar vai fazer mal, como é que fica? Mas você tem o direito de falar, porque é liberdade de expressão, tá aí o artigo 5. Então, é muito complicado a gente ser o juiz disso. Eu acho que ser juiz deve ser uma profissão horrível, porque você tem que julgar essas coisas. Para isso que existem as leis, para você ter um embasamento. Então, qual a diferença entre liberdade de expressão e crime? Bom, crime é lei. Então, se o cara usou do dom da palavra para falar alguma coisa, e seja lá o que ele falou, ofendeu, degrediu, vilipendiou, imaculou alguma coisa, essa coisa tem que entrar com processo, e aí se resolve no âmbito da lei, se é crime ou se não é. Agora, qual a diferença entre liberdade de expressão e uma ofensa, e um racismo, um preconceito, e uma intolerância? Aí eu digo uma coisa bem legal. Bom senso, meus queridos. Tenham bom senso. Se você sabe que isso que você vai falar vai ofender alguém, então você é perverso. É, bem por aí mesmo. Então você é perverso. Você tem aí um probleminha que você tem que resolver com você mesmo. Então eu diria o seguinte, bom senso, sabe? Faz uma auto-reflexão antes de falar, antes de meter a boca no mundo, porque numa dessas quem vai ser prejudicado pode ser você mesmo. Exato. Aliás, eu acho que quem faz esse tipo de coisa, de um jeito ou de outro, acaba sendo... Exato. Nossa, na clínica, pra eu falar pra uma pessoa que ela tem, sei lá, orgulho, ou vaidade, ou egocentrismo, ou seja, qualquer coisa assim que é focado nisso, que é o grande mal do século agora, é esse egocentrismo, as redes sociais ajudam muito a piorar essa situação. Nossa, eu tenho que fazer um rodeio de 3 sessões, porque se eu falar na cara, ele não volta mais. Pois é, né? Sabe, a pessoa tá pagando um profissional pra analisar, interpretar e dar um direcionamento, e quando a gente faz isso, a gente ainda sofre. Então, olha o nível que tá o egocentrismo da população hoje. Exato. Bom, gente, então, como a gente já percebeu, se a gente quisesse falar a respeito desse assunto mais 1 hora, nós teríamos o que falar, né? Sim. Mas, infelizmente, a gente vai encerrando por aqui e esperamos que o pessoal que esteja nos ouvindo participe e dê as suas opiniões, mas não esqueçam que nós fizemos lá um alerta no começo. Nós não temos nunca e não tivemos hoje a intenção de gerar qualquer tipo de contenda, de mimimi. Bom, então a gente chegou ao final deste episódio, mas não necessariamente sobre o assunto, como eu acabei de dizer, e gostaria de chamar então os
pessoal que participou aqui para falar sobre os seus projetos pessoais. E eu vou convidar o senhor José Simão Neto. Nossa, senhor José Simão Neto, cara, parece minha mãe me xingando, velho. Você escreve humor para a Folha de São Paulo? Não, desculpa. Não. Não, você sabe que eu já mandei um e-mail pro Macaco Simão, né? Eu mandei um e-mail pra ele brincando, chamando ele de vô. Foi legal, eu só falei que a gente tinha nomes iguais, que todo mundo achava que a gente era parente e tal, e eu até falei que eu gostava muito do trabalho dele. E ele respondeu, ele falou, querido Netinho, e não sei o quê, fez um textinho bem maneiro. Vamos ver se eu acho isso aqui, um dia eu mostro pra vocês. Mas é isso aí, pessoal. Gente, eu quero agradecer de novo o convite, eu acho muito legal o podcast de vocês. Então eu quero agradecer muito o convite. Sempre que tiver oportunidade e eu puder gravar, vai ser sempre um prazer. Poxa, escutem o Grande Coisa, gente. A gente tá ali trabalhando bastante na edição, estamos suando para descobrir novas coisas, para fazer um podcast de extrema qualidade para vocês. O Grande Coisa também tem o site em si, que tem essa área de notícias. Eu tenho o meu canal no YouTube, que é com dicas e várias outras coisas relacionadas a games e essas coisas. Então quem gosta, quem curte, acesse lá, que é youtube.com/jsimãoneto, grandecoisa.com.br, assine nosso podcast, divirta-se e dê bastante risada. É um podcast de entretenimento, de humor, não é assim tão profundo e sério quanto esse, mas tenho certeza que o pessoal vai gostar. Mas é um podcast bom, né, cara? Ah, é bom, mas sabe, não é grande coisa também, viu? E é isso aí, galera. Muito obrigado mesmo pelo convite e vejo vocês no Grande Coisa. Beleza, links no post. Vamos chamar agora o meu parceiro de todas as lidas, o senhor Igor Rafael Alcântara. O meu jabá é o de sempre, né? Eu sou escritor, como os ouvintes já sabem, e você pode entrar no meu site para saber mais sobre os meus livros. Tem meu livro mais recente, que é um livro de terror, mas eu tenho, por exemplo, romance filosófico, eu tenho romance histórico, inclusive tem inclusive muito bem, que é o 33, que ele se passa na época da ditadura e traz uma questão que é: e se Jesus tivesse nascido no interior do Brasil no século XX? E aí, como é que teria sido a trajetória dele? Que legal, e aí eu pego fatos históricos que realmente aconteceram e faço uma reposicionamento de toda a saga de Jesus Cristo no Brasil, e ele vai lutar contra a ditadura, e enfim, e tem os seguidores dele como se fosse apóstolo, tem toda essa questão, mas não é um livro religioso, na verdade não tem nada de religião, é mais um romance histórico mesmo, que vai misturando, como qualquer romance histórico, fatos de ficção com fatos históricos. Enfim, tem livros de contos, etc. E aí, então, o ouvinte pode conhecer lá no meu site, no igoralcantara.com.br. Sobre isso, eu tenho, inclusive, uma novidade, que era um pedido de uns leitores meus que moram no Brasil, que os leitores que moram no Brasil, a forma como eles estavam comprando os meus livros impressos era através da Amazon, né? Na Amazon.com, a Amazon americana, que um tempo atrás eu unifiquei todos os meus livros impressos pela Amazon, que ficaria mais fácil para eu controlar. O problema é que com a subida do dólar, eles convertendo esses valores em reais, os livros acabaram ficando um pouco caros e o frete também acabou ficando um pouco caro. E aí eu voltei com a lojinha desses livros no Brasil, que você já pode comprar o preço diretamente em real e tal, com frete muito mais baixo. Fica lá no Clube de Autores, mas se você entrar no meu site, lá no igoralcantara.com.br, tem um link lá, tudo bonitinho, explicadinho. Inclusive, eu voltei com essa lojinha nessa semana que a gente tá gravando aqui. Acho que deve ter 48 horas e já teve coisa de quase 100 livros vendidos com divulgação nenhuma, né? Eu praticamente botei no meu Facebook, foi só. Caramba, que legal. Mas existia realmente, o pessoal tava esperando mesmo eu fazer isso, e eu falei, nossa, imagina só, tô com quase um ano com esse site que eu tinha desativado esses livros, essa venda desses livros através desse canal, imagina quanto eu não perdi, né? Mas, enfim, tá aí pros ouvintes que quiserem, então, comprar a versão impressa, enfim, você tem essa opção. E pro ouvinte que quiser também a versão digital, a versão digital no Kindle, por exemplo, tá R$9 só cada exemplar, cada livro, já que não tem o custo da impressão, então ele fica realmente bem mais barato. Então não tem desculpa, dá para conhecer aí, dar uma força pros escritores nacionais, apesar deles não morarem no Brasil, mas eles são escritores brasileiros que escrevem sobre o Brasil e para os brasileiros. Muito bem, você acabou de ouvir mais um TemaCast e pode encontrar outros episódios em temacast.com.br. Obrigado a todos que nos prestigiam com a sua audiência, obrigado ao Neto, né, o José Simão Neto, por vir aqui nos ajudar mais uma vez. Eu que agradeço. Um grande abraço e agora nós vamos para a leitura de e-mails, comentários e recadinhos.
E-mail. Comentários. Estamos começando a leitura de e-mails e comentários da última quinzena. E aí, Igor? Como é que tá a tua intolerância, cara? Olha, minha intolerância, eu tô tentando mantê-la sob controle cada vez menor. Às vezes não é fácil, mas a gente faz o possível. Perfeito. Então vamos começar, cara? Vamos começar pelos comentários. Como sempre, a gente sempre avisa o pessoal, nós vamos simplesmente citar os autores dos comentários, porque os comentários estão lá no site, são públicos, todo mundo pode ver. E aliás, nesse último episódio teve, além de ter bastante comentários, os comentários são cheios de historinhas, tal, então a gente não vai perder assim muito tempo, porque esse episódio ficou bem grandinho, então a gente vai citar os seus autores. Quem quiser ver é só chegar lá no site, porque a gente vai agrupar os comentários por episódio. Então vamos começar pelo primeiro comentário que a gente recebeu, que foi no episódio da Revolução de 30, e quem comentou foi o Wilson Brancaglione. No episódio da Revolução de 32, comentaram o Márcio Castro, o Adaljan Marques, o Washington Lins, o Luciano da revista blogdescalada.com, o Jun Ohashi, o Lucas Emetério Oliveira, a Priscila Guerreiro e de novo o Wilson Brancaglione lá do blog Estante do Wilson. Ainda nesse episódio aí da Revolução de 32, comentaram também o Gilberto do blog gibanet.com, o Jorge Virgílio, o Daniel Mendonça, o Disseu Folman e o Rodrigo Bamondes. Sim, no episódio do Rio Branco comentaram o Thiago Meller, o Lucas Barramuti, e no episódio do Raul Seixas comentou o Josias Ramos. E no episódio do Barão do Mauá comentou o Willy Marques, e no episódio dos Beatles comentou o Dalman Marinho. Exato. Olha só, e a gente recebeu um e-mail de voz do Dionis Moretti. Vamos ouvir agora? Vamos lá. Olá, pessoal do TemaCast. Eu mando essa mensagem para vocês como uma forma de agradecimento dessa oportunidade que nós, ouvintes, temos de ouvir um brilhante podcast que é o TemaCast. Eu digo brilhante pela dosagem do tempo, não é aquele podcast longo, enfadonho, repetitivo no tema. E vocês têm a brilhante característica de ser objetivos, fazer um podcast do tamanho certo e com temas relevantes que interessam a todos. Principalmente essa iniciativa de falar sobre a história do Brasil, a história do nosso país. Olha, eu sou um dos ouvintes que apoia. Um abraço a todos, força, e sempre o que vocês precisarem da gente como ouvintes, para que o TemaCast permaneça no ar por muito e muito tempo, na medida do possível de cada um, sempre estaremos cooperando. Quem lhes fala é Dionis Moretti Pires, da cidade de Valinhos, estado de São Paulo. Legal, né, Igor? É bacana a gente receber um e-mail de voz, porque a pessoa fala tudo que tem que falar, bem fácil, é bem rápido, nos encheu de elogios. Muito obrigado, Dionis, foi muito bacana da sua parte, a gente fica bem grato. Eu gostei bastante do e-mail de voz dele, inclusive ele tem uma voz assim bem impostada e tal. Não sei se ele grava podcast, mas até poderia, viu? Exatamente. Bom, teve também um e-mail do Rodrigo Rocha, lá de Fortaleza, Ceará, grande Fortaleza, cidade linda, e eu vou ler um trechinho aqui. Ao digitar o nome Lampião no iTunes, logo apareceu a sugestão do episódio. Baixei para ouvir na estrada. Confesso que de início fui acometido de um bairrismo besta e pensei, o que esse povo de sotaque sulista quer falando de Lampião? E me ressenti inicialmente de não ter sido convidado um nordestino a falar. Pensei logo em alguém do Museu do Cangaço que fica em Mossoró. Aos poucos, essa
essa minha resistência foi sendo vencida pela qualidade de vosso cast. Notei que tinha sido injusto e que era um dos materiais mais completos que eu, um nordestino, tinha tido acesso sobre essa figura tão importante de nossa cultura. O meu do Rodrigo é bem maior do que isso daí, ele inclui uma lista de sugestões de pautas que já estão anotadas, né? E, enfim, foi um e-mail muito bacana que a gente ficou muito feliz em receber, né, Francisco? Ficamos felizes em receber, primeiro, porque o conteúdo é muito bacana, como deu pra ver nessa amostra, e porque o cara tem uma redação muito boa, né, que nos deixa muito felizes também. É legal você ver um e-mail onde as pessoas não economizam, né, um bom português. Foi muito bacana. Mas olha só, o Igor, quem mandou e-mail pra gente também foi a Daiane Silva. E o assunto que ela colocou no e-mail é assim, ó: TemaCast, minha melhor descoberta. E ela fala o seguinte: bom dia, pessoal. Bom, meu nome é Daiane, tenho 26 anos, sou de São Paulo, capital, e como todos aqui, vivo na correria do dia a dia. Sou casada com o Paulo, que trabalha na área de TI e que, como todo profissional da área, é maníaco por podcast. Escuta todos os dias da hora que acorda até a hora de dormir. Isso é literalmente, pois eu durmo tentando não ouvir os podcasts dele. Aí ela dá umas risadinhas aqui. Mas quando não podemos deter o nosso inimigo, nós nos juntamos a ele, certo? Então eu acabava ouvindo um ou outro, porém achava graça em alguns, outros não. Ou seja, nada que me entusiasmasse a ouvir sempre. Até que um dia pensei, vou achar um podcast para mulheres e, procurando no Google, achei o episódio Mulheres e Podcast. Quando eu vi, foi como se vocês estivessem falando comigo. Eu respondia tudo e discutia sobre tudo. Foi engraçado, interessante e adorável. Cheguei em casa, falei pro meu marido que tinha achado um podcast legal e disse que era o TemaCast. Ele falou que era muito bom mesmo, que era um podcast mais sério. Não era como os de gracinhas e piadinhas que ele costumava ouvir. Então eu pedi para ele baixar mais alguns episódios para mim. Ele baixou um aplicativo no meu celular, me explicou por cima como fazia para baixar e disse: toma e se vira. Enfim, mas como eu gostei muito do episódio, queria ouvir mais e fui mexendo até conseguir baixar. Ouvi o do Barão do Bauá. Que história! Achei fabuloso e a forma como vocês falam fica muito claro. As músicas não atrapalham na audição, apenas complementam. Assim, fui baixando os episódios que me interessavam, um a um, cada dia ouvindo um pouco por cerca de 40 minutos, que é o tempo que demora para chegar no trabalho. E mesmo ouvindo um pouco por dia, não perdi o raciocínio, porque para mim era bem claro. Agora já escuto na hora que estou fazendo a janta ou lavando a louça, me pego esperando mais 5 minutos para terminar de baixar o episódio antes de ir pro trabalho. Quem nunca fez isso, né? Pois é. Enfim, vocês mudaram minha rotina e a forma de ver muitas coisas. E do meu marido também. Ele mesmo falou que com os novos podcasts que ele tem ouvido, não está tendo tanta paciência com os de piadinhas sem graça. É a opinião dela, ela coloca entre parênteses, que eu ouvia antes. Bom, gostaria de parabenizá-los por todos os episódios. Foram todos muito bem elaborados, em especial o dos Beatles, que trouxe muitas informações que para mim eram desconhecidas. Mas também por todos de história nacional, pois realmente acho que nós brasileiros sabemos muito pouco ou quase nada sobre a nossa verdadeira história, e reconheço que parte dessa culpa é nossa mesma, pois não procuramos nos informar. Hoje já escuto outros podcasts através das dicas que vocês deram, gosto de alguns, mas ainda assim vocês estão na primeira posição na minha lista de favoritos. Bom, acho que é isso. Obrigado pelo TemaCast, obrigado Francisco, obrigado Igor, pelo ótimo trabalho que vocês têm feito, e sim, vocês são ouvidos. Desculpe o tamanho do e-mail e prometo enviar mais e-mails, porém menores. E aí dá uma boa gargalhada. Comentando essa última parte, não se preocupa com o tamanho de e-mail não, a gente não lê aqui durante o episódio só para encurtar mais a questão da leitura de e-mails, mas a gente lê todos com calma, a gente responde todos, por mais que às vezes a gente só cite o nome aqui, e achei muito bacana o depoimento dela. E enfim, é um trabalho de formiguinha que a gente faz, mas é interessante que às vezes você consegue tocar 1, 2, 3 pessoas que não conheciam um determinado assunto, ou conheciam, e aí a gente também traz aí uma nova visão, um pouco mais de informações. Então é uma coisa muito
gratificante pra gente dar essa pequena contribuição, né? A gente é humilde o suficiente para saber que a contribuição é pequena, mas é aquela coisa, é uma pedra na lagoa que a gente quer lançar para ir gerando ondas, né? Exatamente. Inclusive, quando eu recebi esse e-mail, eu repassei imediatamente pro Igor e a gente teve, assim, uma conversa e tal, e foi muito gostoso, porque a Dayana acabou passando através do e-mail todo um clima, né? Toda a sensação que ela teve em descobrir o TemaCast e o tanto que representou e o tanto que mudou. Foi muito bacana, viu, Dayana? Olha só, um beijão pra ti, um abração pro teu marido, tá? Bom, nós recebemos também um e-mail do Adriano Melo. Olá, amigos. Gostaria de agradecer pelos programas e aproveitar para deixar o meu elogio pela qualidade de todos eles, principalmente quando abordam os assuntos sobre a história do Brasil. Aproveito o ensejo e já deixo o meu pedido para um podcast sobre a Guerra do Paraguai. Olha aí, Francisco, mais um pedido da Guerra do Paraguai, hein? Pois é. Assunto tão interessante da nossa história que é tão pouco abordado nas mídias em geral. Obrigado e abraços. Olha, Adriano, só para você ter uma ideia, a pauta do episódio sobre a Guerra do Paraguai já está sendo confeccionada já há algum tempo, mas a gente quer fazer uma coisa assim que a gente considere bem feita, né, segundo o nosso padrão, mas não te preocupa, isso, a Guerra do Paraguai e a Guerra de Farrapos são 2 episódios que já estão em gestação pelo TemaCast e logo vão aparecer aí para vocês ouvirem. Obrigado, viu, Adriano? Exatamente, e a Guerra do Paraguai é um assunto que ele tem diversas nuances, então a gente está tendo cuidado um pouco maior por causa da complexidade desse assunto, da delicadeza desse assunto. Então, mas enfim, como o Francisco falou, a gente já está trabalhando. Aqui a gente realmente trabalha as nossas pautas com uma certa antecedência e com uma profundidade um pouco maior. Por isso que às vezes parece que a gente não escutou uma sugestão, mas é porque a gente está querendo fazer o melhor mesmo. Exatamente, viu? Só que simples, as pessoas comentaram no site, pessoas mandaram e-mail de voz, na verdade, uma pessoa, né? O Dionísio mandou um e-mail de voz, 2 pessoas mandaram e-mail, é fácil participar. E se você também quiser participar, basta acessar o nosso site lá em temacast.com.br. Lá, além dos episódios, você pode fazer o seu comentário e enviar e-mail através do formulário no site, que fica lá na aba Contato, ou pelo endereço temacast@temacast.com.br. Lá no site também você encontra os botões para as redes sociais que o TemaCast participa, que são o Facebook, o Twitter e o Google+. Olha só, no Facebook nós também temos o nosso grupo de discussão lá, que é o Saiba Mais, que fica no endereço facebook.com/groups/temacast.saibamais. Esse groups é em inglês, então é Groups, né? Então repetindo para não ficar dúvida, facebook.com/groups/temacast.saibamais. Vai estar no post desse episódio esse link. E o pessoal que quiser assinar o nosso feed no site ou na iTunes Store, é só clicar também lá no site, nos botões correspondentes, que você vai direto para onde você desejar. Bom, então a gente fica por aqui e não se esqueçam então de mandar os seus e-mails, mensagens de voz, comentários, de visitar o nosso grupo no Facebook, cujo link estará no post desse episódio, e até a próxima, um grande abraço. E vamos indo, né, Igor? Vamos subir o som, um abração a todos e até o próximo episódio. Bye, bye.